Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Umas notas rápidas antes de passar ao episódio. Depois de 3 workshops de pensamento crítico, em Lisboa, no Porto e online, vou fazer uma pausa para férias, mas os workshops regressam já em setembro. Vou anunciar muito em breve as datas, por isso, caso estejam interessados e ainda não o tenham feito, preencham o link que deixo na descrição do episódio para serem avisados sobre as futuras sessões. Um agradecimento rápido aos novos mecenas do 45 Graus, ao Nuno Feliciano, ao Miguel Pinheiro, ao Rui Martins Ferreira e à Maria Pacheco. Obrigado a todos. E agora, ao episódio de hoje. Este é um episódio algo diferente. É feito a pensar em quem, como eu, está neste momento a passar por essa fase ligeiramente desafiante que é educar crianças. E é também feito a pensar naqueles que contam vir a passar por esse desafio, num futuro não muito distante, e também, claro, em quem já tem filhos crescidos e pode agora desfrutar com mais calma, ou não, de uma conversa sobre parentalidade. Este é um tema que eu queria trazer ao 45 Graus já há algum tempo. E acho que agora é a altura certa também para ser um bom anfitrião para tratar este tema. Uma vez que as minhas filhas já saíram da fase criança pequena, ou seja, já não são toddlers, para usar o termo em inglês, que eu saiba não existe correspondente em português, e por isso começam agora a dar-nos os desafios que basicamente vão definir a agenda até à adolescência, quando aí surgem uma série de desafios adicionais. A conversa que vão ouvir é, por isso, sobretudo focada em crianças entre a fase pós-bebé e a adolescência, embora, na verdade, muitos dos temas que abordamos se apliquem também a idades mais avançadas e, em alguns casos, aplicam-se ao longo da vida toda. A convidada é Rita Castanheira Alves, psicóloga clínica e autora de vários livros infantis e sobre parentalidade. A Rita tornou-se conhecida sobretudo quando lançou em 2014 o projeto Psicóloga dos Miúdos, nome pelo qual ainda é conhecida. No âmbito deste projeto, a Rita desenvolve trabalho clínico com crianças, adolescentes, jovens adultos e pais e também workshops, comunicações e formações, seja para pais, seja para professores e educadores. Este tema da parentalidade tem um aspecto em comum com o da nutrição, de que falámos ainda há muito poucos episódios. No sentido em que, tal como a nutrição, também aqui é fácil encontrarmos especialistas a proporem métodos daqueles que oferecem uma única receita, normalmente muito radical, para todos os problemas, neste caso, para todos os desafios de educar crianças. Foi por isso que tive o cuidado de convidar para este episódio alguém como a Rita. A convidada tem, obviamente, uma visão própria, que se pode sempre discutir, mas como vão ver, é muito ponderada nas suas opiniões, ao ponto de resistir até a algumas tentativas minhas de oferecer algumas explicações demasiado taxativas. Nesta conversa, que foi sobretudo sobre crianças, começámos na verdade por falar sobre os pais, ou seja, sobre nós. Especificamente sobre aquela velha questão de refletirmos na educação dos nossos filhos a nossa própria educação. Seja repetindo o modo como os nossos pais nos educaram, seja, em alguns casos, e de maneira inconsciente, projetando sobre os nossos filhos alguns traumas, com T pequeno, da nossa própria educação. Para além disso, falámos dos diferentes estilos de parentalidade, da importância daquilo a que a convidada chama educação emocional, e que, segundo ela, é algo que ainda enfatizamos pouco, seja na educação das crianças, seja, inevitavelmente, em nós próprios, e falámos, como não poderia deixar de ser, de uma série de desafios práticos que surgem nesta fase. Por exemplo, e pegando em alguns desafios recentes cá em casa, quando as crianças não querem comer a sopa, pô-las a dormir a horas, como lidar com as birras, como lidar com os maus comportamentos e, finalmente, a pergunta que está na cabeça de todos, como lidar com a tecnologia em casa, nomeadamente tablets e afins. Devemos ser mais restritivos ou mais permissivos? Foi uma conversa muito interessante e os ouvintes mais atentos do 45 Graus vão encontrar, se calhar, algumas pontes inesperadas com episódios antigos sobre outros temas, seja a psicologia, seja mesmo a filosofia. Pessoalmente, esta conversa e o trabalho de preparação que fiz para ela tiveram benefícios práticos muito concretos porque me permitiram parar para refletir e pensar um pouco sobre o meu papel enquanto pai nos últimos anos e aquilo que quero que seja para a frente. Claro que não há pais perfeitos, como a Rita diz, mas há sempre aspectos que podemos melhorar e, sobretudo, há sempre alguns hábitos automáticos e refletidos que, pensando bem, descobrimos que não produzem provavelmente o melhor resultado. E a verdade é que às vezes, como vão ver, basta apenas mesmo parar um pouco para pensar sobre o assunto, porque as soluções muitas vezes são simples de bom senso. Espero que gostem e deixo-vos então com Rita Castanheira Alves. Rita, muito bem-vindo ao 45 Graus. Obrigada. Como estava a dizer há bocadinho quando estava a vir para cá, estava a pensar como é que é começar a conversa. Eu penso sempre nisso antes de começar a gravar e normalmente é relativamente fácil porque há um ângulo de entrada óbvio. Neste caso não é muito fácil porque nós vamos falar de muitas coisas diferentes. Eu acho que talvez o chapéu sob o qual vai estar tudo ou quase tudo que nós vamos falar são erros que nós cometemos enquanto pais ou coisas que podemos fazer melhor enquanto pais. E esse tipo de erros, em alguns casos, tem a ver com egoísmo ou desplicência, e noutros casos, que provavelmente são aqueles que nós vamos falar mais aqui, porque no fundo estamos a assumir a boa intenção das pessoas,
tem a ver com situações em que nós somos autoritários quando não devíamos, e irrefletidamente, ou porque não conhecemos o que diz a ciência, ou somos demasiado permissivos, bem intencionadamente, mas com efeitos desnecessários, não é? Faz sentido isto? Esta caracterização? Podes começar já a dizer que não. Pois, posso começar já a dizer que não, ou então dizer-te que disseste aí muitas coisas, não é? Que podem verificar-se ou não é? Estava aqui a pensar que nesse grande chapéu existe o facto de nós sermos humanos. E ao sermos humanos, quer dizer, a falha, ou o fazer menos bem, ou o ter lapsos, quer dizer, é humanamente normal, vamos dizer sempre assim. Erros, não é? Sim, e portanto no exercício da parentalidade, não é? Ou nesta coisa de ser pai e mãe, não vai ser exceção, pelo contrário, vai acontecer. Agora, dizer-te também que quando somos egoístas, tu há bocadinho estavas a dizer, não é? Somos egoístas e por antítese disseste, por outros motivos, nem sempre a intenção vai ser má. As pessoas que são egoístas também às vezes não fazem com má intenção. O que é que eu quero dizer com isto, não é? Que de facto... Não acham que estão a fazer mal, claro. Não acham que estão a fazer mal. Portanto, antes de sermos pais ou mães, fomos filhos, não é? E antes disto tudo, ou durante isto tudo, temos uma história. E portanto, como boa ou não é? Terapeuta que tento ser... devolvia-te a ti a pergunta, não é? Porquê é que falhas enquanto pai? Sim, eu acho que é por um misto disto tudo, na verdade. Esse ponto é relevante, ou seja, nós não, quando estamos a ser egoístas, provavelmente não temos noção de que estamos a ser, não é? Seja quando estamos cansados e perdemos a paciência com os miúdos, ou quando, numa fase posterior à idade que as minhas filhas têm, mas quando é inevitável teres uma certa tendência para te projetares nos miúdos, ou seja, tentar um bocado viver por eles, não é? Ou seja, tentar influenciar o caminho que eles fazem, estás a ser egoísta de uma maneira que não é necessariamente refletida. E depois, por outro lado, eu acho que tu estavas aí nessa direção, que é um ponto muito relevante e engraçado ao mesmo tempo que eu te queria perguntar. Provavelmente o Freud tinha alguma razão, não é? Que a nossa infância também, ou a maneira como nós fomos educados também se reflete de uma maneira não consciente na maneira como nós educamos os miúdos, não é? Sim, isso quer dizer, não há como voltar atrás nisso, não é? Há como fingir que isso não influencia. Sim. Só como não é consciente, não é? Sim. Nós não temos noção disso, não é? A não ser que vamos, de alguma forma, tentar desenterrar. Há aquele clássico da pessoa dizer, eu por acaso não sinto muito isso, mas as minhas filhas também, se calhar vou sentir isso mais tarde, mas aquela coisa da pessoa dizer, parece a minha mãe ou o meu pai a falar, não é aquele clássico? Sim, isso aparece, não é? Em algum momento nós vamos buscar aquilo que se automatizou em nós, não é? Quando tu estavas a dizer que não é consciente, isso leva para um ponto muito importante, não é? Que é aquilo que estávamos a falar, que é humanamente nós vamos falhar, não é? Não há como não. Portanto, começar o exercício da parentalidade e achar que a falha não vai existir, não é? Ou que o lapso não vai existir, ou que o erro não vai existir, é uma luta demasiado grande em que vamos falhar. Aí sim vamos falhar. E, portanto, há que assumir e aceitar que em algum momento vai acontecer a falha em mim ou naquilo que eu faço. Eu acho que realmente a importância é a consciência de que vai acontecer e a consciência de eu saber porque é que me aconteceu, portanto, identificando os meus possíveis gatilhos, que é que isto, ou seja, as minhas possíveis situações que me vão pôr a jeito para eu falhar mais. Isto tu estavas a dizer, por exemplo, o poder projetar-me num filho, não é? O poder não querer repetir coisas que fizeram comigo e, portanto, eu quero a todo custo tentar fazer o contrário disso e às vezes isso poder pôr-me ainda mais a jeito de falhar, ou seja, de ser tão exigente comigo próprio que se calhar estou a um nível de uma tentativa de ser perfeito para o meu filho, isso também não é um bom exemplo, necessariamente. E, portanto, a consciência de eu tive um passado, qual foi esse passado, em larga escala, a ciência diz-nos, e eu vejo isso a acontecer cada vez mais no consultório, que melhora o exercício da parentalidade. Não necessariamente melhora a experiência da parentalidade, no sentido que a consciência também dói, não é? Contactarmos com a ideia de que eu sei porque é que faço isto, eu sei que isto é a minha parte automática, eu quero melhorá-la todos os dias, mas ela continua a aparecer. E como é que a pessoa desenterra isso? Desenterra no sentido de, se isso fosse óbvio, a pessoa tinha noção disso desde o início. Sim, não, e há a parte que é, não é? A parte que tu dizes, a minha mãe ou o meu pai fez a coisa desta forma e eu jurei que nunca ia fazer isso com os meus filhos. Sim, e depois estou a fazer, não é? Exato. Ou podes não fazer, não é? Até podes ter sucesso nisso, não é? Mas há o outro lado, que eu presumo que seja puramente inconsciente, não é? Ou seja, tu não tens noção desse viés, não é? Não tens noção dessa... Eu já não sei quem é que falava, é um dos autores que provavelmente te vais referir. Eu dava o exemplo das coisas que enquanto pai te faziam passar-te, quer dizer, snap, irritaste, né? E quando isso tinha um padrão, sei lá, quando o miúdo falava alto ou quando o miúdo era desarrumado, uma coisa qualquer que te fazia mesmo passar, não era simplesmente desagradar-te, era passaste os carretos, né? Que isso normalmente era um sinal de que era qualquer coisa que tu não tinhas bem consciencializado, mas que vinha lá da infância. Sim. E dizer-te também que
Felizmente, nós, em geral, ao contrário do que às vezes nos parece pela comunicação social ou pelo aquilo que nos rodeia, não é? Em que temos muito mais acesso às coisas que se passam, ao caos que acontece, à catástrofe que está a acontecer, mas ao contrário do que isto nos possa fazer parecer, em geral, as pessoas não são todas vítimas de grandes processos altamente traumáticos na infância, não é? Nas suas infâncias. A questão é essa, é que o nosso cérebro ainda assim cria os seus automatismos e tem sempre a criação de forças, não é? Portanto, experiências que na nossa infância, seja com os pais ou na escola ou outro tipo de experiências que foram forças, não é? Que nos criaram potencialidades, aptidões, mas também tivemos todas experiências que naturalmente que nos criaram fragilidades, mas que não têm de ser todas tipicamente traumáticas. Então, ao não serem tipicamente traumáticas, podem enganar-nos e parecer-nos que não nos afetam minimamente. E quando vamos ver, elas afetam-nos na mesma, porque são a nossa história. E são exatamente essas que nós, se calhar, são esses pais que às vezes chegam à consulta, que têm dificuldade em perceber porque é que se irritam tanto, por exemplo, com a desarrumação do filho, lá está, ou com a desatenção do filho, não entendem de onde é que isso vem, e quando vamos pesquisar, a relação é muito mais próxima e muito mais clara do que nos possa parecer. Sim, sem ter de ser propriamente um trauma, não é? Sem ter de ser propriamente um trauma. Sim, porque quer dizer, nós temos de ter uma personalidade, não é? E essa personalidade é moldada por alguma coisa e, portanto, ela nunca é neutra, não é? É sempre Sim, não é uma possibilidade de ser neutra e não é uma possibilidade... Tem preferências, não é? Sim, e que não tenha influências, não é? E que não tenha, na nossa construção, este impacto do ambiente, não é? Nós vimos com um temperamento, todos nós, não é? Nascemos com um temperamento, mas depois... Há experiências do ambiente, umas que serão mais positivas, outras menos negativas, mas que de facto nos ajudam a formar esta personalidade. E depois ela vai se ver também no exercício da parentalidade. Agora, não tem de ser realmente, estavas a falar da questão, não é tudo traumático, mas não tem de ser necessariamente traumático. Sim, eu estava a usar o trauma com T pequeno, não é? Sim, exatamente, com T pequeno, que é mesmo assim. Sim. Mas esses T's pequenos, e disseste muito bem, porque esses T's pequenos são exatamente isso que se diz, criam-nos dificuldades também, não é? São esses depois que vão aparecer mais tarde e que nos fazem às vezes ser excessivamente preocupados, por exemplo, não é? Ser excessivamente protetores e estamos nas nossas melhores intenções, mas não percebemos porque é que isso nos inunda tanto, não é? Porque é que é tão importante para nós, porque é que nos deixa tanta ansiedade e sem querer isso pode também, e terá, obviamente, um impacto nos filhos. É engraçado, porque eu acho que nós vivemos num período curioso em que temos, de certa forma, alguns pais que pecam por excesso de... E agora estou a falar de modelos de parentalidade, pecam por, podemos dizer, um excesso de autoritarismo, ou seja, uma educação mais próxima da educação tradicional, que é baseada na... Quando eu digo autoritarismo, é a autoridade do pai, e, portanto, baseada em castigos e em regras. E outros pais que pecam pelo outro extremo, que é de sobreproteção. E, provavelmente, para complicar as coisas, estes dois pais não são, muitas vezes, duas pessoas diferentes. É dentro de nós, não é? Somos nós que, em determinadas situações, estamos a agir demasiado autoritariamente e, noutras situações, a agir com um intuito protetor, mas que, na verdade, depois é pernicioso para os miúdos. Se calhar começando pelo primeiro, pelo do autoritarismo, enfim, do modelo tradicional. Qual é que tu achas que é o maior desajustamento do modelo de educação tradicional, sobretudo português? Enfim, eu ia dizer para os tempos atuais, mas no fundo não é para os tempos atuais, é estrutural, não é? Qual é o maior equívoco do modelo tradicional? Não é? Deste modelo baseado no... que todos conhecemos, quer dizer, em que no fundo se tenta... E isso é necessário, obviamente, em certa medida, não é? Tu tentas domar os miúdos como se eles fossem um animal, não é? Que tu tens de domar, e há um lado disso que tem de ser feito, não é? Quer dizer, porque a criança, em certo sentido, tem esse lado selvagem, não é? Mas o modelo tradicional tem, em alguns aspectos, exageros nessa tentativa de domar sem reconhecer ao mesmo tempo que há ali um ser humano, não é? Quer dizer, que tem consciência, que tem emoções que se calhar nos escapam e que tem também uma capacidade de razão, não é? De raciocinar que muitas vezes nós subestimamos, não é? Bem, agora daria difícil, para um livro, não é? Agora daria para um livro porque vieram várias coisas não diz nome e começamos por aí. À minha mente. A primeira, se calhar, importa para quem nos está a ouvir, não é? E até para ti, quem sabe, mas tu também se calhar leste um pouco sobre isto, mas definir um bocadinho o que é cada estilo, não é? Porque certo. De facto, quando estamos aqui a definir, e tu usaste, não é, a expressão do que é tradicionalmente português, não é? E aqui eu percebi e acho que quem nos está a ouvir se calhar percebe em que o papel do homem se distingue por impor mais regras e limites e ser muito porque sim, porque não é? Mas não sei bem se é só assim, não é? Não, mas se calhar desculpa, distinguir... mas o mais importante é a tua conceptualização. Sim. Não é? Aqui distinguir se calhar aquilo que, pronto, mais do que eu e tu dizemos, mas que a ciência diz, não é? E que divide ou que dá 3 grandes estilos do exercício da parentalidade. Portanto, 3 grandes estilos de exercer ou de educar, vamos dizer assim, de educar. Depois há outro aqui
aqui falado e há assim umas novas abordagens, mas pronto, vou dar aqui 3 grandes estilos para nos orientar assim, se calhar neste nosso tópico. Portanto, este estilo mais autoritário, não é, que tu falavas, em que no estilo autoritário são pais, eu vou descrevê-los assim muito em geral, não é, mas imagina um pai ou uma mãe que põe como tópico principal e prioridade na educação a ideia de dar regras muito restritas, de ser a pessoa que é sempre seguida e que não há muito espaço para diálogo, para flexibilidade, portanto há muita rigidez na ideia de seguir aquilo que o adulto diz, não é? E este estilo perde muitas vezes ou deixa mais de lado a ideia que a criança também é pessoa e que por isso ela própria pode ter necessidades diferentes e estar a ter até um comportamento que seja exemplificativo da circunstância que está a viver. O que é que eu quero dizer com isto? E que está a escapar ao pai, não é? E pode perder o contexto, não é? Imagina que a criança teve um dia difícil ou que na escola está a ser maltratada, por exemplo, não é? Ou não está bem, não esteve triste na escola. Se calhar à noite pode exibir, exatamente porque ainda não é um ser, e até os adultos fazem isto, não é? Nem sempre o adulto chega a casa e consegue nomear a emoção que está a sentir, não é? Sim, claro. Quantas vezes, portanto, a criança chega a casa e refila, era tudo muito mais fácil. e refila, ou faz birra porque não quer ir para a mesa. Portanto, o estilo autoritário pode simplesmente ir no objetivo de quê? De fazer cumprir regra. E, portanto, está a esquecer-se de qual é a necessidade emocional que está atrás. Portanto, perde isto. Sabe-se que este estilo pode não ser muito bom, ou pode não promover ou não promove muito a capacidade da criança se tornar confiante. Portanto, uma criança que consegue confiar em si mesma, que consegue ter autoestima, portanto, respeitar-se naquilo que é boa e naquilo que se calhar não será tão boa também, porque a autoestima não é só sermos bons e só gostarmos daquilo que somos bons, mas também aceitar o que não somos. E, portanto, não promove grandes níveis de possibilidade de aumentar a confiança e também de ser assertiva, de pensar pela minha cabeça, de expor e de lutar por aquilo que eu preciso. Porque não há muito espaço para isto, não há espaço de negociação. Segundo estilo, a antítese disto, como estavas a dizer, que se caracteriza por ser a permissividade. Na permissividade é como se desse um palco muito grande à criança e, portanto, a criança é quem decide que está sempre tudo bem e, portanto, é característico daqueles ambientes em que a criança decide tudo o que quer e não há muito palco para a regra propriamente ou para a definição de limites. Portanto, eles não estão muito bem definidos. Não é um estilo, parece de repente assim um bocadinho desorganizado, não é? Porque parece que a criança é que define tudo e vai ser um pequeno ditador. A verdade é que a investigação mostra que dá níveis altos de confiança e de autoestima à criança, dá algumas dificuldades da criança ser boa negociadora e flexível também nos limites do outro e do momento de onde é que é a minha posição e onde é que é a posição do outro. Portanto, pode não ser muito boa na negociação. Sim, dá-lhe uma melhor noção das suas emoções, mas pior Sim, dos pior outros. Dos outros e também às vezes lhe cria alguma dificuldade nos seus próprios limites, porque como é tudo possível, claro, eu também exato, não consigo identificar. Sim. Quando eu dizia dos outros é nesse sentido, não é? Sim. E depois podemos falar aqui de um terceiro estilo, que se calhar é um bocadinho um ponto de encontro entre autoritário e permissivo, não é? Que vamos chamar o autoritativo, é como é a tradução do inglês, em Portugal fica assim meio estranho, mas... Sim. E que basicamente é um encontro entre a possibilidade de sermos flexíveis e circunstanciais, não é? Portanto, um pai que consegue ver além da regra e, portanto, dizer assim, sim, existem regras de base, mas eu consigo olhar para cada dia ser um dia e perceber que se a criança está cansada, normalmente há banho, mas se calhar naquele dia não tem de haver o banho, não é? Normalmente faz sempre os trabalhos à sexta-feira, mas naquele dia está triste ou aconteceu qualquer coisa, não vai ter de o fazer. E, portanto, é uma coisa que une a flexibilidade a uma base segura de, ainda assim, é o adulto que estabelece alguns limites, não é? E regras de base, mas tem flexibilidade e está disponível para mudar. Até para ouvir a criança e dizer... Para ajustar. Sim. Para ajustar. Quem não diz criança também diz adolescente. Pois, portanto, isto sim. também, não é? E, portanto, aí, se calhar, isto ainda pode ser mais importante. Sim. E aqui temos níveis... Em termos de sucesso, é aquilo que nos diz que temos melhores, níveis de autoestima, de autoconfiança, de capacidade de negociação. Portanto, agora, pôr isto em prática é muito difícil, claro. este meio termo, não é? Não, no fundo, quer dizer, nós os dois e quem nos está a ouvir têm preferências diferentes em relação à ordem e ao espaço para a desordem, se quiseres, ao espaço para, enfim, para as crianças se espraiarem e fazer as coisas à maneira delas. Ou seja, todos nós temos preferências diferentes, mas é mais ou menos assumido, quer dizer, é mais ou menos consensual que qualquer um de nós
independentemente dos parâmetros específicos que têm, sabe que o autoritarismo como solução única é excessivo ou que a permissividade como solução única é excessiva também. Quer dizer, a grande dificuldade deve saber em que situação é que usar qual. Não é? E mais, não é? E aqui, por isso é que eu estava a dizer que isto estava quase para um livro. Sim. Aqui ainda vão entrar outros parâmetros, por isso é que eu às vezes... A ciência é realmente muito importante como pano de fundo, mas para mim, acima de tudo, é importante conhecer quem me chega ao consultório, como é que chega como é que está. Porque é natural que em determinados contextos a única possibilidade tenha sido haver, por exemplo, um estilo mais autoritário. Imagina como terá de ser assim quando às vezes pode haver uma situação de vida com mais crianças do que se planeava, com condições de vida em que não há propriamente muito espaço para as coisas terem exatamente, sim. tempo de flexibilidade. Portanto, tudo também é preciso analisar conforme a circunstância. Para quê? Não é para cristalizar as coisas assim, mas para nós também não nos desfocarmos ou não deixarmos a família em consulta sozinha também, a sentir que faz tudo mal ou que não é. Para nós percebemos que tudo na vida, mesmo aquilo que parece disfuncional, em algum momento teve uma função e em algum momento serviu para alguma coisa. Sim, bom ponto. Sim. É? Ou seja, muitas vezes pode ser mudado. Trata-se de um desajuste a uma realidade que mudou, exatamente, mais provavelmente algo que nunca serviu para nada. Às vezes até por influência ou por receio, olha, das vozes alheias, do que é que o social vai pensar. Exato. E aqui entra um bocadinho naquilo que estavas a falar, daquilo que é tradicionalmente português, que é o papel do pai. Sim. Pai, vamos dizer aqui, papel do homem, tradicionalmente falando, ou fazendo aqui um papel de género, não é? Muito normativo, em que de facto, às vezes, estes pais estão aqui na consulta. Da semana passada via isso acontecer aqui numa consulta, que é o pai que aparentemente parece ter aquele papel, e é isso que é esperado dele, a verdade é esta, e é nisto que ele cresceu, num papel do que providencia, do que trabalha muito, do que até brinca com tudo, parece que nunca foi visto pelo filho a chorar, e é interessantíssimo porque no sofá onde esta família estava sentada, eu posso dizer-te que da minha cadeira foi a pessoa que eu vi mais vezes a emocionar-se no sofá, e é tão interessante porque nenhum dos outros elementos viu. De facto não estavam a olhar para ele, mas eu penso, mas isto não aconteceu mais vezes e portanto porquê? Aqui para te dizer isto, que é, também às vezes nós nos influenciamos e muito pelo papel também que é suposto ser esperado. Isto vale para homem, pai, como vai valer para mulher, mãe, não é? Sim. E isso vai nos influenciar muito na forma depois como é o nosso estilo. Aquilo que achamos que é esperado de nós ou que esperam de nós. Sim, uma certa conformidade, né? O conformismo, né? Às normas sociais que esperam, seja no geral aquilo que é esperado de ti enquanto pai no geral, não é pai e mãe, seja depois cada papel de género dentro disso. Exatamente. E portanto também vamos exercer este estilo, às vezes não tanto por ser o estilo que nós achamos que deve ser, mas porque nós também temos este automatismo, não é? Interiorizado, qual é o papel que é esperado por nós. Isso também é automático às vezes. Parece-nos que não, mas é. Sim. Mesmo claro. Na mulher dita moderna, não é? A mulher que já concilia a carreira, que é mãe e que acha que não tem propriamente de ser a mãe que fica sempre ela com os filhos, mas a verdade é que depois isto na prática não é assim, não é? E nós continuamos a ter interiorizado muitas de nós, mulheres, que no fim do dia somos nós a gerir mais a casa e portanto este estilo também vai depender disso, não é? Vai depender do que é que nós achamos que esperam de nós, portanto das expectativas. E eu acho também, não sei se tu partilhas disto, mas eu acho que depois na prática quando surgem os miúdos e a vida é tão complexa e há tão pouca margem para erro que esses papéis acabam por entrar enquanto uma espécie de atalho, não é? Porque lá está, porque como já está definido, sei lá, vou-te dar um exemplo. Eu e a minha mulher não temos, por acaso temos muito pouco papéis desse género. Mas, se por exemplo na escola surgir uma questão qualquer com a comida, o que vai acontecer é que uma das mães pega naquilo e manda uma mensagem à minha mulher, não manda a mim. E nesse caso até está correto, ou seja, nesse caso até corresponde, mas há outras coisas em que não corresponde, e às vezes acontece ao contrário. Mas eu percebo que elas fazem isso, não é? Quer dizer, vão estar a perguntar a cada casal um a um, não é? Eu entendo, é mais fácil, não é? Mandas uma mensagem e fica o assunto resolvido, não é? Mas ao mesmo tempo, depois ajuda a perpetuar. Sim, não é? Isso continua a ser perpetuado, as coisas que nos dizem também continuam a ser perpetuadas. Olha, processos burocráticos, por exemplo, perpetuam estas coisas, as questões das licenças que já são possíveis, aparentemente, não é? Tirando aqueles dias obrigatórios por lei, que para a mãe depois supostamente pode ser o homem a tirar, ou o pai, neste caso, a tirar a maior parte do tempo. E a verdade é que para tratares de um processo e outro, os formulários não são exatamente iguais, portanto, para especificares. E começa muitas vezes por aí. E, portanto, de alguma forma que esta coisa, e agora queria entrar aqui noutra questão que tu disseste, que é, estavas a falar que as regras também são importantes para domar, não é? De alguma forma.
Isso também é outra coisa que está muito interiorizada no papel de ser pai ou mãe, mas muito também, eu vejo muito neste papel do pai que tem de impor respeito, também está interiorizado, que é, parece que as pessoas acham que serão melhores pais quanto mais conseguirem, lá está, domar. E o que é isso de domar, não é? O que é que as pessoas têm medo, por exemplo, chegam muitas vezes aqui com a questão ao consultório de, bem, se eu permito isso agora, como é que será daqui a não sei quanto tempo, não é? Como é que será na adolescência? Sim, portanto, muito medo de perder o controle. Não é um medo infundado, mas às tantas podemos correr o risco de estarmos muito mais focados, lá está, no objetivo do ele tem que me ver como alguém que ele tem de respeitar, e muito menos focados no que é que está a fazer com que ele não me respeite. E isso sim pode ser mais importante. Portanto, só ver o sintoma é falta de respeito, então eu tenho que me dar ao respeito. E eu só estou a tratar do comportamento, não estou, na verdade, a tratar da verdadeira necessidade emocional sim. ou daquilo que está atrás. E há pessoas que, e muitos de nós, não é? Até movidos por esta ideia de que o pai, aqui vou voltar a falar do papel de género, de pai, não é? De homem, na questão do pai, vem muitas vezes com esta questão, não é? De eu tenho de ser a pessoa que se dá ao respeito. E isso perde muitas vezes uma parte que está lá e que é mais importante, que é o que é que o meu filho me está a tentar dizer. Como acontece em muitas coisas destas, e não é por acaso que a coisa melhora socialmente, quer dizer, ao longo do tempo, com o grau de escolarização da população, é que muitas vezes é um problema de informação, ou seja, tu sabes que os teus filhos precisam de regras, isto é, tu sabes que para eles serem adultos completos precisam de ser organizados e precisam de conseguir conviver com as outras pessoas e viver num mundo relativamente estruturado. E, portanto, aparentemente, a solução mais intuitiva para o fazer é começares tu por estabelecer regras em casa, sendo tu adulta e conheces muito melhor o mundo do que eles. O problema é que, primeiro, isso é um método imperfeito e, em segundo lugar, é um método que tem depois efeitos colaterais negativos, não é? Porque depois lá está, não tens atenção às necessidades do miúdo, se calhar as tuas regras não são as regras que interessam, não é? Porque nós somos todos falíveis, não é? E aí é que entra, de facto, a pessoa pensar um bocado melhor sobre o assunto e pensar, se calhar, mais do que estabelecer regras eu próprio, quer dizer, ditatorialmente, faz sentido. Por exemplo, uma coisa que resulta muito com as minhas filhas é gerar o compromisso antes com as regras. Com as regras, isto é, em vez de eu chegar lá e proibir, dizer, olha, agora vamos para ali, vamos estar lá, e no outro estivemos na piscina, diz, agora vamos estar lá um bocadinho, depois temos que ir para casa da avó. Claro que um bocadinho para elas é uma coisa muito difusa, mas depois tens ali uma base negocial, não é? E ela já sabe. E depois quando tu dizes, pronto, agora está na hora de ir embora, ela diz, agora está mais uma vez. Mas já é aquilo, não é? É completamente diferente de tu chegares lá e dizer, não, agora temos que ir embora, desculpa lá, temos que ir para a casa da avó. Quer dizer, ela sabe lá, não é? E enfim, isso é uma das coisas que eu noto que resultam. Sim. E outras, muitas mais haverá, não é? Mas que tem a ver com isso, tem a ver com... Desculpa interromper-te, não é? Mas aí acho que é um ponto mesmo importante, isso que estavas a dizer que fazes com as tuas filhas, e que uma coisa que eu costumo dizer é que há muitas coisas, adaptando à idade, mas que na verdade, simplificando, é fazer com os filhos o que nós gostamos que façam connosco. O que é que eu quero dizer com isto? Tu convidaste-me para fazer o podcast, mas imagina que convidavas, no dia em que me convidavas, tu dizias, já estavas aqui à porta, não é? Tinhas tudo pronto para gravar e eras tu que paravas a qualquer momento do podcast, ou não me tinhas avisado sequer que afinal íamos falar de política e não íamos falar de parentalidade. Sim. Isto não ia ser bom para mim, não é? Eu também ia ficar baralhada, ia sentir-me desrespeitada, ia sentir que não ia ser capaz, não é? E provavelmente teria aqui dentro alguma coisa entre a ansiedade, a zanga, pronto. E o meu cérebro já tem 40 anos, não é? Portanto, agora imagina isto tudo num cérebro que ainda é um cérebro que não tem propriamente a parte frontal, que é a nossa capacidade de tomada de decisão, fazer filtro daquilo que estou a sentir, maior capacidade de tomada de consciência, de resolução de problemas, que não está sequer ainda madura. Portanto, é um bocado isto, às vezes uma coisa fantástica é tentar olhar para os filhos com aquilo que eles são, que são pessoas. Sim, para as crianças como pessoas, para o bebê como pessoa. Não é? Estava no outro dia a falar com uma cliente, não é, que observava um parente, ela tem um irmão bebê e o parente punha a Xuxa e tirava a Xuxa, punha a Xuxa e o bebê estava a começar a mostrar vários sinais de que não estava a gostar daquilo. E a minha cliente, já mais velha, ela estava a ficar já muito ansiosa pelo irmão bebê, porque estava claramente a ver que ele não estava a gostar, e acabou por dizer ao parente, ou à parente, a dizer, olha, o bebê está a ficar incomodado, tem mesmo de parar. E ela, muito indignada, dizia-me, como é que não percebem? Ele é uma pessoa, ele só não sabe é dizer que já chega. E é um bocadinho isto, uma dica essencial é
quem é esta pessoa? O meu filho, ou a minha filha, ou esta criança é uma pessoa. E antes disso tudo, eu preciso de a tratar como pessoa. Dando-lhe previsibilidade, como tu estavas a dizer, e depois lembrando-me em que fase de vida é que esta pessoa está, não é? Portanto, como é que está este cérebro. Sim, estava a ouvir, estava a pensar, há aqui um desafio de fundo grande. É um dos grandes desafios, que é, nós temos perante nós um ser que é uma pessoa, mas que é uma pessoa incompleta, no sentido que ainda está a evoluir, não é? E, portanto, nós temos um conhecimento e uma capacidade de razão que ela ainda não tem, não é? E o que nós queremos fazer é convocar a razão que ela já tem, e aí estamos a fazer duas coisas, estamos a usar a razão que ela já tem, ao mesmo tempo estamos a estimulá-la daqui para a frente, não é? Mas complementá-la quando necessário com a nossa. Ou seja, esse é o grande desafio, no fundo, que é perceber quando é que precisamos de pôr a nossa, que no fundo é impor regras, e quando é que podemos convocar a delas. Não é? E isto na prática é muito difícil de fazer. Não é? Por exemplo, esta história das regras, quer dizer, quando é que tu, se o miúdo diz que quer brincar mais um bocado, quando é que tu deixas, quando é que não deixas? Quer dizer, se diz que não quer comer mais, que não quer comer a sopa, quando é que deixas, quando é que não deixas, não é? Claro. No fundo, na prática, esse é o grande desafio, não é? E é gigante, não é? Sim. E acho que vamos estar sempre um bocadinho neste trabalho, não é? Porque às vezes quando as pessoas vêm à consulta e querem, não é? As dicas práticas infalíveis para trabalhar, ficarem para sempre assentados à mesa. Isso não vai acontecer para sempre, não é? Porque depois virá outra mesa qualquer, neste caso virá outro desafio qualquer. E portanto a ideia também de lembrarmos que não há para sempre, não é? Trata-se de uma pessoa e é como nas relações entre adultos, não é? Um adulto nós não temos para sempre, aquele adulto agora é bom para sempre em qualquer coisa, não é? Ou aquele adulto já sabe fazer sempre, ou a minha mulher ou o meu marido já sabe para sempre não se irritar comigo ou para sempre vai arrumar as coisas como eu quero. Isso não acontece. E portanto, no mundo de alguém a crescer, de um filho, isso também não acontece. E o desafio é exatamente esse, com uma agravante. É que vai haver, que é aquilo que falámos no início, vai haver se calhar várias regras ou necessidades que nós temos, que também temos de pôr em questão, que é, mas elas são necessidades só minhas ou também são necessidades da criança? E vai haver outra questão, que é, e como é que eu me sinto a lidar com o impacto da reação emocional que a criança vai ter? O que é que isto quer dizer? No fim do dia ela pode ficar zangada, os teus filhos podem ficar zangadas contigo por terem de sair da piscina. Sim, claro. Podem ficar. Sim, perfeito. Sim, aquilo não garante, não é? Sim, não garante. Ou seja, a ativação emocional não é uma coisa que elas digam assim, agora não vou ficar zangada. Não, elas vão ficar zangadas e até espero que haja uma parte delas que fica um bocado triste, porque significa que estava a ser mesmo bom. Não é? Sim, Portanto, uma coisa, não, exato. Sim, portanto, claro. é suposto que eu fique um bocadinho triste. O que acontece às vezes é que nós também temos muita dificuldade depois em lidar com a ativação emocional de um filho perante uma coisa que tivemos de ser nós a impor. E, portanto, às vezes contornamos por causa disso. Não é? Quando pensamos assim, bem, vai chegar aquele momento em que eu vou mesmo ter de lhes dizer, olha, chegou o final, vão ter mesmo de sair e no fim da linha posso ter de fazer aquelas coisas de ir lá buscá-las. Vá, desejável é que não seja assim, mas às vezes acontece, não é? No mundo ideal as crianças não vão sempre, nós não vamos ser sempre aqueles pais fantásticos, vamos sempre conseguir a bem, não é? Como as pessoas dizem, as coisas. Às vezes vai dar uma birra, às vezes vai dar um momento em que vamos ser mais impacientes. E, portanto, outra parte muito importante deste exercício e deste desafio que falas é eu saber lidar não só com as minhas emoções, mas também com o impacto emocional que as minhas ações ou as minhas regras ou as minhas condições tiveram ou têm no meu filho. E isso às vezes leva a enviesamentos. Sim. E a sensação que eu tenho é que isso é mais difícil, ao contrário do que possa parecer, neste terreno intermédio. Ou seja, no terreno da ultra-permissividade não lidas com isso por definição, não é? Porque nunca causas desagrado. Mas no outro, do ultra-autoritarismo, também de certa forma lidas, mas é uma coisa mais drástica e portanto não tens aquele efeito de negociação. Sim, é um não. É um não, acabou, não é? Acabou. E, até porque depois, como vai gerar conformismo a partir de certo momento, depois aquilo passa a não precisar de grande... Ou seja, é neste terreno intermédio, não é? De tentar ter o melhor de dois mundos que esse tipo de situações surgem, não é? E quer dizer, vamos falar de um exemplo prático. Por exemplo, um problema que eu tenho muitas vezes é, curiosamente agora mais recentemente, é com o caso clássico da comida. Elas até comem as duas bastante bem, mas a mais velha agora começou a não querer comer a sopa, por exemplo. E aquilo é sempre uma negociação grande. E eu tenho sempre imensas dúvidas. Quer dizer, na prática, como é que tu geres com isso? Ou seja, quando é que tu sabes, quando é que estás a ser demasiado autoritária, a forçar a miúda a comer sopa, que ela se calhar também tem direito a não gostar de sopa, ou quando é que estás a ser demasiado permissiva, que ela pode não comer a sopa e não só tem uma desvantagem em termos educativos, como tem uma desvantagem nutricional no caso importante. Se eu fosse teu paciente, o que é que tu dirias? Ter uma consulta por causa disso, não é? Para já fazia uma consulta, ou seja, não ia dar-te a solução específica. O que é que dirias à pessoa geral com este problema? Então é mais fácil assim. Imagina, às vezes este problema pode ser só o sintoma. O que é que isto quer dizer? Pode ser só a febre. O que eu faria como perguntas, ou o que eu poria como perguntas, seria, primeiro que tudo, qual é a função deste sintoma? O que é que isto significa?
às vezes a sopa é só o cenário. Eu às vezes brinco com isto, mas é verdade. É só o cenário, é só... Podia ser a sopa ou outra coisa qualquer, não é? Ou não é? Se calhar pode mesmo só ser uma questão de sopa que é, coitada, ela se calhar está numa fase em que não lhe apetece comer sopa ou come legumes de outra forma, não é? E nós às vezes também pormos esta pergunta que é, qual é a função disto? O que é que a minha filha me está a tentar dizer? E, portanto, esta é a primeira coisa. Depois, outra, que não faz de segunda, até faz primeira, é que idade é que tem esta criança, não é? E depois... perceber muito bem... Ela tem 4,5 já agora. Tem 4,5. Só para usar o teu caso concreto. 4,5, não é? Porque, sim, portanto faz muita diferença. O que é que eu faço relativamente a isso e como é que consigo abordar o tema com ela se ela tiver 4 anos e meio ou se ela tiver 2. Se ela tiver linguagem, se não tiver linguagem. Claro. Não é? Depende também disso totalmente. E a outra coisa é também lembrarmos e fazer uma análise situacional. Aí podemos ser muito engenheiros, que é... quase fazer uma... Eu peço mesmo em sessão para fazer isso, mas às vezes é giro, fazemos nós também o nosso exercício, que é a tabela situacional, que é para perceber há quanto tempo é que isto acontece, quando é que acontece, quem é que está presente quando acontece e que tipo de respostas é que eu tenho dado e que resultados é que isto tem acontecido. Eu sei que isto parece muito complexo, mas se tu pensares assim nos teus últimos 4 dias, normalmente... até é bom pensar, durante a semana vai uns dias em que se está mais com as crianças mais tempo, para ver se há diferenças, por exemplo. Sim. Às vezes quando fazes essa análise dos últimos 5 dias vais encontrar um padrão. E quando encontras um padrão, provavelmente vais descobrir o porquê do sintoma, o porquê da sopa, e vais também descobrir porque é que para ti é tão importante que ela coma a sopa, ou se será que ela tem de comer todos os dias a sopa. Sim. Depois, a idade conta para quê? Para lhe perguntar diretamente, por exemplo... não perguntando no momento em questão não quero a sopa, se calhar fora da situação eu posso falar um bocadinho sobre o que é isto da sopa. Boa ideia. E a outra parte é de facto ouvi-la para depois encontrar uma solução. Isto depende, claro, sempre do teu estilo, porque se o teu estilo for eu quero que ela coma sopa, ponto, pronto, então aqui se calhar não tens de fazer uma análise sobre isto e ela tem de comer a sopa. Sim. Portanto, depende qual é o teu objetivo, sim. não é? Mas tu disseste aí, quer dizer, disseste várias coisas interessantes, mas disseste duas sobretudo. Primeiro, o da sopa podia ser um sintoma para outra coisa. E as refeições, deixa-me acrescentar-te que são sintoma para muita coisa. Exato. Nós socializamos e relacionamos-nos em família de muitas formas nas refeições. Sim, é verdade, exatamente. Quer dizer, é a altura, e sobretudo para os miúdos, é a altura em que, quer dizer, pelo menos desejavelmente estão todos à mesa. E não só, e tipicamente português, a comida e a forma como nós comemos ou não é muitas vezes um sintoma familiar de alguma coisa. Portanto, nós desde pequenos, que o tema da comida é um problema. Ou seja, sim. E os bebés querem-se gordinhos, não é? Exato. E os miúdos percebem, provavelmente, vê se não me esqueço depois da outra coisa que tu disseste que eu achei muito interessante, mas os miúdos percebem isso, não é? Quer dizer, uma coisa que por acaso me irrita imenso na nossa cultura latina, que é aquela coisa que os miúdos têm que comer tudo que está à frente deles. Quer dizer, que é um absurdo total, não é? No caso, a sopa é importante porque é uma fonte, quer dizer, eu prefiro que ela coma a sopa e não coma o primeiro prato do que o contrário de longe, não é? Mas, por exemplo, a insistência com o prato principal, os miúdos, quer dizer, os seres humanos podem ter imensas insuficiências, mas uma delas não é de certeza, a não ser depois na fase da adolescência que surgem outros problemas, mas não é de certeza passar fome, não é? Quer dizer, essa claramente, não é? Não. Esse está lá no cérebro réptil, não é? Está lá. A não ser, lá está, muitas vezes tem as questões relacionais aqui à mistura, não é? Quando... Sim. E aí falando, pronto, mais tarde, claro, não é mas a minha isso é mais área, tarde, mas sim. normalmente é mais tarde, mas há perturbações alimentares e várias que surgem... Com crianças pequeninas? Mais pequenas, sim. Não é uma área que eu trabalho, eu não trabalho perturbações alimentares em consultório, mas a verdade é que sempre que vais analisar uma perturbação alimentar, ela tem muitas vezes uma questão relacional familiar, muitas vezes, e portanto é uma área que eu tomo bastante atenção em consulta, até por isto, porque existe quase uma culpabilização inconsciente, não é? Da mãe, eu acho que é bastante consciente. Não é? Da mãe, do pai, não é? Que não nutre, o percentil, não é? O bebé ainda na barriga já está, estamos sempre na comparação, e por isso também ter este aspecto aqui, que é ter muito alerta no sentido de, ok, mas a sopa, há quanto tempo é que acontece e o que é que ela está a querer dizer, para que depois a sopa não seja uma forma de nos não nos relacionarmos, porque a longo prazo não vai ser tão bom. E a outra coisa que te ia dizer, não te esqueças mesmo. Não me esqueço. José Maria, mas que é o cérebro de mãe e de pai, para o bem e para o mal, mas os cérebros dos pais atentos valorizam muito e estão muito alerta na exceção. O que é que isto significa? Muitas vezes... E has de pensar se isto não vos acontece lá em casa ou se não vos aconteceu. Notam demasiada exceção, é isso? Estamos sempre na exceção. Então parece que ela já acontece há muito tempo. Imagina, às vezes há 2 noites más, não é? Aqui estou a pensar quando se tem crianças mais pequenas. Ou há uma refeição má, não é? Não quis comer a sopa. Comia tão bem ainda a semana passada e está assim uma semana que come menos bem.
já não anda a comer. E parece que é uma coisa... É o viés da negatividade, não é? Da negatividade. E é muito interessante quando em consulta, muitas vezes perguntamos aos pais, e há quanto tempo é que acontece? E de repente eles dizem, pois agora pensando bem, não é? E só acontece há uma semana, pronto. Também é verdade que há casos que nos aparecem aqui passado mesmo muito tempo e é preciso ver, e as pessoas também, às vezes, a coisa já é muito prolongada, mas noutras vezes nós também temos este cérebro que é, e aí começam às vezes os problemas relacionais, não é? À volta da comida neste caso, que é come, e às vezes só não come há 2 dias, ou porque o nosso paladar também vai alterando, as nossas necessidades também. E na verdade os miúdos podem não estar a comer, lá está, sobretudo se forem só 2 dias seguidos, podem não estar a comer por um motivo qualquer perfeitamente legítimo, não é? Quer dizer, podem ter comido mais antes, podem não estar bem por algum motivo, não é? Quer dizer, aquela existência... Lá está, de novo é a questão das regras e da uma certa desinformação, quer dizer, ou deseducação para este tipo de coisa. Eu digo isto, quer dizer, digo isto falando de mim também, não é? Quer dizer, uma das coisas, porque eu queria fazer este episódio há muito tempo e foi muito bom para mim prepará-lo, foi informar melhor sobre alguns aspectos e pensar sobre eles. É porque a pessoa tende a agir intuitivamente com, lá está, soluções rápidas, mas que depois são um pouco flexíveis, não é? E a outra coisa que tu disseste que eu achei muito interessante, e eu acho um dos aspectos com que a pessoa tem mais a aprender pensando sobre este tema, é essa de falar com eles sobre o assunto depois. Que eu acho que eu nunca me lembro de fazer isso. Quer dizer, ou por outra, quando eu faço isso, faço porque eu planeei e porque pensei racionalmente sobre o assunto, porque senão nunca, é uma coisa que provavelmente não me ocorreria nestas idades. E quando tu começas a fazer isso, começas a perceber que sai de lá muito mais do que estavas à espera, e ao mesmo tempo, como é se calhar o mais relevante de tudo, é que depois é um processo e tu estás a convocar a razão deles, a razão no sentido da racionalidade, a capacidade de pensar, e estás a puxar por eles, para eles próprios, quer dizer, refletirem sobre o que estão a pensar e porque é que quiseram fazer aquilo, e depois a gerar um compromisso para a próxima vez, que de certeza que não vai funcionar à primeira, mas... Ou talvez funcione, não Ou sei. talvez funcione, mas muitas vezes se calhar não funciona, não é? Mas consegues, não é uma panaceia, não é? Mas consegues perceber porque é que o miúdo está a fazer aquilo, e chegar a um compromisso qualquer lá está, tu dizes, realmente não tem que ser sopa, não é? Pode comer vegetais de outra forma. De outra não é? forma, não é? Isso também é um bocadinho, como tu dizias, não é? Da nossa tradição, não é? Parece que pomos a sopa para comer os vegetais de todos lá dentro, mas às vezes comem vegetais de outra Sim, forma. pode ser de outra forma, e pode ser. A outra coisa que estava aqui a pensar é também no nosso exemplo. Exato. Exatamente. Digo eu que também falho nisso lá em casa e penso muitas vezes nisso, não é? Porque... Nós achamos que por magia é possível eles fazerem o que nós não fazemos, não é? Sim, não é? Por exemplo, essa questão da sopa, isso acontece, não é? E pronto, e claro que podemos, mas se calhar temos de explicar a partir de uma certa idade e com algumas crianças, que é que temos necessidades nutricionais diferentes, mas eles não adivinham essas coisas também, não é? E portanto, imagina, se calhar pode ser tranquilo ou pode fazer parte que tu, já adulto, não comas a sopa e o segundo prato, mas se calhar é aceite e faz sentido que tu tenhas uma fonte de vegetais no teu prato. Não é? E portanto, muitas vezes o que nós fazemos é outra coisa, estamos a dizer come porque sim e não estamos a dar o exemplo também, não é? Ou, se não dermos o exemplo, explicar porque é que não estamos a dar o exemplo, ou porque é que é assim, ou porque é que pode ser de outra forma, ou, portanto, encontrar uma forma para falar. Agora, isto dá tudo muito mais trabalho, como é óbvio, porque depois isto já são 8 da noite, na melhor das hipóteses, não é? Em muitas famílias portuguesas, não é? Em que saímos tarde do trabalho, em que também saem tarde das atividades, portanto já são 8 da noite, o banho já está atrasado, os trabalhos ainda estão por fazer, e portanto eu também sei que muitas vezes as famílias são apanhadas, e todos nós somos apanhados pela avalanche de cumprir, não é? E porque amanhã já vem outro dia, e porque já levámos com um dia inteiro, e porque ainda há uma série de coisas para fazer, e mais. E agora vou passar, não é? A bola sobre os pais e sobre o exemplo, que é, e muitos pais ainda têm trabalho para fazer a seguir, e portanto os teus filhos de repente, e aqui não é para culpabilizar ninguém, mas é para nos tornar mais conscientes disso, muitas vezes estão com a tua agenda também dentro da cabeça, mas eles não sabem que estão. Exato, ou seja, exato, eles têm de se deitar até às 9 porque tu ainda vais trabalhar a seguir. Exato. E portanto eles estão a levar não com... Tu nem sequer objetivaste isso, portanto nem sequer foste capaz de dizer isso para partilhar pelo menos, e eles se calhar cooperam mais, mas estão a levar com o teu rastro emocional desse stress, não é? De ainda tenho de fechar aquele projeto, e isso faz diferença. E faz muito. E quando se passa por isso e se tem essa consciência, conseguimos perceber como nós estamos muito mais, e se calhar a sopa até é comida, quando temos uma refeição em que a seguir não vamos ter ainda de ir para o computador, ou começamos o jantar mais cedo e portanto vai haver tudo, ainda um tempo para brincar a seguir, e isso faz diferença. E isto leva-me para a questão do stress familiar. Não é? Mais difícil vai ser dialogar em stress. E isso é comum a qualquer família, a qualquer casal, a qualquer dupla de amigos, não é? Se houver stress, o diálogo não vai ser bom. As soluções e os consensos não se vão chegar. Nós não nos vamos ouvir igual se estivermos em stress.
E pronto, e às vezes o momento de comer sopa, não sei se na tua casa é o caso, nem sei porque é que ela está a fazer isso, mas também é isto. É o único momento. E é o único momento onde às vezes há espaço para me queixar de qualquer coisa, não é? Há espaço para alguém me ouvir dizer que há uma coisa que não está bem. Sim, exato, sobretudo à semana, não é? E essa dinâmica, que é uma dinâmica de stress e de pressa, lá está, porque os miúdos não compreendem, é melhor se explicar, mas mesmo explicando, obviamente que eles não conseguem entender totalmente porque não passaram por isso. É uma coisa que pode ser muito perniciosa, não é? E aí retroativamente entra a questão da dificuldade em pô-los a dormir, não é? Ou seja, se tu, enquanto pai, estás com... Quer dizer, lá está, tens de trabalhar à noite. Isso acontece-me várias vezes, não é? E tu não sabes a que horas é que vais conseguir pô-los a dormir, não é? Porque não sabes, porque aquilo é sempre uma luta e é sempre muito incerto, não é? Se tu soubesses que era às 6 horas, estavas tranquilo, não é? Mas como não sabes, fazes uma espécie de sobrecompensação, não é? E este é um problema, quer dizer, relacionado com o da sopa, mas é um bocado diferente, não é? Que eu acho que é uma dificuldade que toda a gente tem, não é? Como é que tu consegues... Nós sabemos que os miúdos precisam dormir mais do que nós, o que implica que eles não vão para a cama à mesma hora do que nós, não é? E portanto gera logo ali, do lado deles, gera uma desarmonia porque deixamos de estar encontrados, não é? Estamos encontrados ao jantar, encontrados no sentido de estarmos alinhados e depois estamos desencontrados na hora de dormir, não é? Portanto há uma certa artificialidade de pôr os miúdos a dormir, que provavelmente foi uma artificialidade que não existiu sempre ao longo do tempo de vida da nossa espécie. É uma artificialidade que existe na sociedade atual e nas famílias atuais, não é? E quer dizer, tu presumo que já tenho perguntado isto montes de vezes, quer dizer, como é que se põe os miúdos a dormir de uma maneira, lá está, calma, mas... a uma hora decente, que é boa tanto para nós como para eles, ou dizendo ao contrário, tanto para eles como para nós, não é? Olha, agora é a parte em que as pessoas desligam porque eu não tenho uma resposta para isso, pois, claro, que vá ao encontro daquilo que se quer ouvir, não é? Sim. Que é como é que isso se faz. Então o que seria desejável é eu agora, não é? Dizer-te assim, então, tenha à mão... Parte 2 dentro de alho, não é? Não é? Parte 2... Pronto, isso não acontece. Não acontece e em nenhum momento... Então, mas pondo ao contrário, que erros é que as pessoas fazem mais vezes, não é? Sim. Agora deixa-me dizer-te porque é que não é assim, não é? Porque isso faz parte de uma coisa muito maior, que mais uma vez vamos às famílias, que mais uma vez vamos a cada caso. E aquilo que faz uns miúdos não ir para a cama numa casa à hora que é suposto, não é a mesma coisa que não faz os outros miúdos ir para a cama noutra casa. E por isso não consigo dizer-te que há uma maneira certa de ir. Há uma coisa que é universal, não é? Que é ver a saúde familiar dessa família. Ou seja, ver a nutrição afetiva dessa família. O que é que isso significa? É natural que numa casa ou numa família em que os miúdos têm pouco tempo de qualidade com os adultos de quem eles gostam, e têm pouco tempo para aquilo que eles precisam, e os miúdos precisam de coisas muito diferentes, não é? Há miúdos que precisam de ter mais tempo para ler, há miúdos que precisam de ter mais tempo para brincar, há miúdos que precisam ter mais tempo para brincar na rua. Pronto, cada um ter tempo para aquilo que precisa. Isso também vai ditar porque é que eu não quero ir para a cama, por exemplo, não é? E depois, a outra coisa também é isso, é se estes adultos, não é? Como é que os adultos nesta família estão a fazer as coisas. Portanto, o ir para a cama é só o início, ou é só uma parte de uma coisa muito maior, que é a saúde familiar, em que nós temos de ver, mais uma vez, qual é a função do sintoma, porque é que a criança não está a ir para a cama. E tu podes dizer assim, mas às vezes é uma coisa muito mais simples, que pode ser só a idade. Sim, pode ser só a idade, eles estão a fazer o papel deles e nós temos de fazer o nosso, não é? Em que eles querem prolongar a hora de deitar e nós queremos que eles vão sempre àquela hora. Sim, pode ser só isso, mas então qual é o meu estilo de abordagem perante isso, não é? Como é que eu consigo fazer com que eles tenham o que eles precisam antes de ir para a cama? Como é que eu consigo que a família interiorize a hora a que as crianças vão para a cama? Como é que uma criança interioriza a hora a que vai para a cama? E se eu, por exemplo, não tenho uma rotina com ela, e a rotina pode ir mudando conforme a idade, não é? Aquilo que é a rotina, se calhar, de um pré-adolescente para ir para a cama não é a mesma rotina de uma criança de 3 anos para ir para a cama. Mas essa rotina vai ajudá-los a entrar em acalmia. Agora, se tu me dizes assim, pois, mas aquele jantar a seguir tivemos a tablete de chocolate ou não sei quantos gelados para comer a seguir. E depois a seguir ao jantar também houve uma grande dose de videojogos ou de televisão. Mais uma vez, cada família é uma família, claro, mas todas estas coisas podem não ser muito compatíveis com a hora de acalmar e com criar as condições boas para as crianças se deitarem. Portanto, isto para te dizer que não tenho uma receita, nem posso dizer, olha, vocês vão fazer assim e os miúdos vão-se todos deitar. Isso não existe. Não vai acontecer todos os dias. Agora, há uma coisa que é comum, que é tempo. Ver se as necessidades afetivas e dos próprios interesses e as necessidades pessoais da criança estão satisfeitas minimamente, não é? Eu diria totalmente, é importante. E como é que está a saúde familiar?
Porque se a saúde familiar também não estiver boa, os miúdos vão arranjar todo e qualquer foco que seja possível conflito para também comunicarem, como eles sabem comunicar. Claro. A tua resposta mostra seriedade, o que é bom, ou seja, não estás a evitar dar soluções simplistas para um problema que tem muitas cambiantes. Mas neste caso eu acho que até é um problema que, tendo essas cambiantes, é mais ou menos geral. Quer dizer, eu não conheço ninguém que diga... Eu conheço pessoas que dizem... agora vão-se tentar cedo, mas antes... E vai oscilando, não é? Mas tu não conheces ninguém que diga, não, foi sempre impecável. A minha suspeita é... Eu conheço. Conheces? Uhum. Olha, então tens de perguntar. Conheço, mas porque para aquelas pessoas o mais importante é que a criança se deite à hora. Sim. E portanto é que fazem tudo para que aquele objetivo seja cumprido. E agora podes perguntar, mas isso vai ser saudável a longo prazo? Não sei. Pois, exato. O que é que eu quero dizer? Certo. No estilo mais autoritário, por exemplo... Se calhar não há grande margem para sequer se questionar a hora que se vai para a cama. Sim, e, portanto, mas depois podes pagar outro preço. Sim. No entanto... Ou não é? Claro, a pessoa não sabe, não é? No entanto, eu não sei como é que aquela criança vai para a cama, só aquela criança naquele dia, em vez de ir para a cama às 9, não precisava, ou às 8h30, não precisava de ficar a conversar um bocadinho antes de dormir. E se não era mais útil que ela até dormisse só às 9h15, porque naquele dia ela precisava de alguém ao lado dela para falar daquele medo que ela está a ter antes de adormecer. Sim. Pronto. Estás a ver porque é que não se pode dar respostas? Sim, claro. Certo. O que eu ia dizer é que eu acho que a parte, quer dizer, o lado estrutural deste desafio, estrutural no sentido de existirem quase todas as famílias, eu acho que tem que ver com aquilo que eu dizia há bocadinho, ou seja, com nós vivermos hoje num ambiente que é muito menos comunitário do que era antes e, portanto, tu tens basicamente pais e filhos, quer dizer, na casa tipo, ou pais e filho, ou um pai e um filho, ou um pai no sentido geral, que não vão para a cama ao mesmo tempo, não é? E, portanto, aquilo gera uma coisa nos miúdos que é perfeitamente normal. Ok, porque é que eu vou para a cama se... Quer dizer, tive o tempo todo convosco, vocês estão aqui, eu vou para a cama fazer o quê, não é? Que é normal, não é? Quer dizer, sim, e é muito embora difícil... eu acho que eles saibam distinguir, não é? Aquilo que é dos adultos e aquilo que é deles. Eles são os primeiros a saber... Sim, mas porque é que eles... A não ser que eles estejam cansados... Sim. E há miúdos que fazem isso. o papel deles, não é? Por acaso a minha filha ontem fez isso. A mais nova, curiosamente, disse, eu quero ir dormir. Pois, mas há é muito miúdos raro. que pedem, sim. Mas quer dizer, não sei que eles estejam cansados, quer dizer, porque raiva é que eles vão de ir para a cama. Quer dizer, é muito Claro. difícil persuadi-los. Tem um bocado a ver com aquilo do exemplo à mesa. Claro, é possível convocar a razão, mas talvez seja um bocadinho excessivo Sim. exigir deles que eles compreendam que... Sim, claro, e esse não é o papel deles, não é? E é aquilo que tu há pouco dizias, que é nós também, adultos, servimos um pouco como bússolas, não é? Como orientadores e como função das partes do cérebro ou das partes da maturidade que ainda não... Isso é o que é desejável, que ainda não estão desenvolvidas, não é? Portanto, as partes que dão limites, as partes que dizem... Olha, até para instalar o ritmo circadiano, não é? Claro. Não, aí tens que estabelecer mesmo o limite. E é o que a pessoa faz na prática. Não é? E é o que faz. Agora, Sim. é muito diferente, se calhar, eu estabelecer o limite estando no computador, se calhar à noite, ou estando no computador e gritando: vá, meninos, está na hora de irem. Não é? Se calhar isto é diferente de haver uma rotina em que, por exemplo, eu estou mais envolvido e estou disponível para, Sim. naquele tempo, eu vou dedicar-me, imagina, a acompanhar no banho, ou a ter um bom jantar e a seguir vamos fazer a rotina juntos. Sim, ou baixas as luzes ou baixas as luzes e há uma história, não é? E há um Sim. momento da história, ou quando já não há momento de história, porque nem todos gostam de história, ou porque já não é a altura de história, temos uma pequena conversa, não é? Antes de ir para a cama, eles até gostam, ficam ali um bocadinho no miminho. Isso é muito diferente. Agora, se de facto eu sei que ir para a cama vou sozinho, vai só dificultar. Não é que não seja saudável eles fazerem o papel de eu quero brincar mais um bocadinho. Isso pode ser sinónimo de saúde. Agora, se eu quero realmente que eles cumpram essa hora, aí provavelmente é importante que eu faça parte, distinguindo que eu sou o adulto, ele é a criança ou ela é a criança, mas envolvendo-me na tarefa, tornando esse momento também um momento agradável. E depois, mais uma vez, tratando a criança como pessoa, que é, se calhar isto em algum momento nunca foi falado. E às vezes nós não falamos destas coisas, não é? Nós não falamos e explicamos, olha, já sei que não gostas muito de ir, mas esta é a hora de ir. Ou seja, haver uma conversa sobre, que não tem de ser naquele momento, e como é que podemos melhorar de futuro, para não ser para não acabar muitas vezes como há famílias que contam, não é? Que acaba sempre num stress, não é? Porque eu quero muito que vá, depois já passou da hora, depois eu já estou cansada. Pronto, mas em geral, a mim parece-me que a todos nós nos falta tempo para as coisas acontecerem, não é? Tempo, porque já vamos a correr, porque quisemos pôr 1000 tarefas no próprio dia, porque queremos que eles sejam rápidos como nós, que já estamos no cérebro a pensar que eles não têm ainda essa possibilidade. E portanto é como tu dizes, as coisas se calhar têm de ser pensadas antes, dizer, olha, agora meninas é hora de sair da piscina, ou agora daqui a 10 minutos é hora de começar a vestir o pijama, ou antecipar também faz parte, não é? Eles não têm ainda esse mecanismo da sequência do tempo, daquilo que vai acontecer a seguir. Sim. E é esse o nosso papel. Agora, se nós queremos, acontece agora e já, provavelmente vai haver mais conflito e nós também vamos ficar mais estressados. Sim.
Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. E como é que se faz o contrário? Ou seja, nós aqui estamos a falar sobretudo de casos em que tu queres evitar que eles não façam coisas que tu queres que eles façam, não é? E quando é o contrário, em que eles fazem uma coisa bem, tu queres incentivá-los a continuar a fazê-lo. Quer dizer, no fundo, queres dar uma recompensa, não é? Quer dizer, como é que se deve fazer isso? É com elogios? É com... Quer dizer, que tipo de estímulos, que tipo de incentivos é que tu deves dar quando eles... Porque também é esse lado, não é? De os incentivar a fazer, ou porque comeu a sopa, ou porque se foi deitar cedo. Quer dizer, faz sentido, por exemplo, uma noite corre bem. Quer dizer, faz sentido no dia a seguir dizer, olha, ontem foi impecável, foste deitar a hora, ficou muito orgulhoso, coisas desse tipo. Estás a falar do poder do elogio, não é? Sim. Sim, isso é o elogio tem muito poder, não é? Tem a possibilidade de nos fazer, está estudado, não é? Nos fazer repetir aquilo que queremos. Agora, é importante também às vezes analisarmos como é que estamos a dar esse elogio, não é? Porque será que eu estou sempre a elogiar um comportamento que é só bom para mim? Imagina, se eu estiver constantemente a elogiar o meu filho em coisas que para ele não são muito agradáveis e que servem para mim, por exemplo, ele ir para a cama cedo, ok, serve-lhe para ele porque eu sei que ele está a criar saúde, mas no fim do dia ele não tem essa noção, não é? Claro. Eu é que tenho isso interiorizado e, portanto, para mim é importante que ele vá mais cedo. Então o que eu quero dizer com isto é, sim, é bom dizer obrigada por teres colaborado ontem e a rotina ter corrido bem, ou que bom o nosso serão que foi ontem, mas acho que devemos alargar isso. Estarmos atentos como pais e não estar constantemente a premiar só o comportamento, mas também premiar e sermos bastante sensíveis e atentos a premiarmos os traços de caráter. Ou seja, ter cuidado porque a vida está feita um bocadinho para isto, para estarmos sempre a premiar comportamento. A boa nota, o bom desempenho na ginástica, o teres posto bem a mesa, o teres vestido rápido, é tudo comportamental. E esquecemos muitas vezes que eles estão a construir uma autoestima, estão a construir uma personalidade. Sim, do lado cognitivo, não é? E, portanto, todos os dias também haver a base de que a nossa ligação vai muito além daquilo que tu fazes bem. Também vai para além disso e vai para aquilo que tu és. Ou seja, eu admiro-te por aquilo que tu és, eu gosto de estar contigo por aquilo que tu és, não é? Gosto tanto por seres honesto ou honesta, gosto tanto que sejas sincera, estás a ver? Estares atento àquilo que for. Menos o resultado, não é? Menos resultado, menos comportamental. E a vida leva-nos também muito para aí, não é? Portanto, nós passamos muito tempo a gerir só o dia-a-dia, não é? No imediato, ir para a cama cedo, levantar cedo, estudar para o teste. Portanto, tudo é em favor, pronto, isto é quase o sistema muito da produtividade e do capitalismo aqui a funcionar, mas que está de pano de fundo, não é? A dizer que tens de ser produtivo, tens de ter bons comportamentos. E é muito importante não deixar o resto, que é mais do que dizer que bom foste para a cama à hora que era combinada, dizer ei, gostei tanto daquele momento que tivemos os dois ali na nossa conversa, ou naquele livro que lemos juntos, ou naquelas festinhas que pudemos fazer antes de tu adormeceres. Provavelmente isso vai ser muito mais eficaz na hora de dizer bora para a cama, do que propriamente dizer olha, que bom deitaste à hora que eu queria. Estás a ver a diferença? Não sei se foi clara. Sim. Não, e isso liga a outro tema que eu queria falar, que é essa questão das emoções, que foi um dos temas que me deram que pensar a preparar esta conversa, porque é engraçado porque as crianças são um poço de emoções em certo sentido, não é? E as birras são o exemplo extremo disso, eles transbordam emoções, não é? Mas por outro lado, eu acho que provavelmente por isso mesmo, por elas emitirem tantas emoções, nós fazemos pouco duas coisas, ou eu pelo menos faço, quer dizer, a primeira é perguntar-lhes pelas emoções deles, ou seja, tirar mais do que aquilo que eles estão a mandar cá para fora, porque pode haver emoções diferentes que eles não estão a transmitir, e emitirmos as nossas, ou seja, passarmos as nossas também, ou seja, isto tem a ver com aquilo que estávamos a falar há bocadinho, mas há bocadinho tinha mais a ver com o lado racional, se quiseres, claro que não há aqui provavelmente uma separação estanque, não é? Mas de perceber, quer dizer, o que vai lá dentro, não é? De perceber as emoções que eles têm, quer dizer, como é que eles reagem aos vários eventos e ajudá-los também a conseguir expressar essas emoções. E também nós próprios, aliás, havia enfim, eu não quero fazer spoiler, por isso é que é o livro que vais recomendar no fim, mas, enfim, a autora do livro que vais recomendar no fim, assim, dava um exemplo engraçado que ela dizia que ela ia ao parque com a filha e essa autora queria ir embora, quer dizer, o normal que nós fazemos nessa situação é dizer, quer dizer, não sei quantas, temos que ir embora porque está na hora, ou temos que ir jantar, whatever, não é? E ela dizia, porque é que nós não dizemos a realidade que é, por exemplo, vamos embora que agora estou a fartar aqui, já tivemos cá há imenso tempo. E, na verdade, eu não acho que se deva dizer isso em todas as situações, porque lá está, também faz sentido, quando tu explicas porque é que temos que ir embora, também há um lado que é lá está a ensinar como é que o mundo funciona e, portanto, que há restrições externas que eles não conhecem. Mas se tu lhe mostras que estás farta, não é? Estás
Dás a tua emoção, Dás a tua emoção e estás-lhe a ensinar a teoria da mente, no fundo, quer dizer, estás-lhe a ensinar, que é um termo complexo para dizer que estás a ensinar a compreender as emoções dos outros, não é? Porque no fundo, isso não... Eu acho que nós raramente fazemos isso, quer dizer, raramente a pessoa diz, a não ser que seja para dizer estou chateado contigo, não é? E na verdade, quer dizer, é normal a pessoa... Parte dessa à vontade com as emoções implica estar à vontade com as emoções deles, mas também com as nossas, dos outros, não é? No fundo. Sim. Eu achei esse exemplo engraçado, por acaso. Sim, e também vai muito ao encontro de outra coisa, que é não estás a pôr uma necessidade emocional na pessoa que não a tem, não é? Ou seja, Sim. Se eu é que estou estressada ou se eu é que preciso que vás cedo para a cama, não é? Ou que preciso que tu faças qualquer coisa, ou perturba-me que tu faças de determinada maneira, é demasiado ineficaz, não é? Atribuir isso à outra pessoa, não é? Seja criança ou então ou não. como desculpa muitas vezes, não é? Porque em vez de dizeres que estás farta, dizes, não, temos que ir embora porque... Ou como desculpa, então ainda vai sair mais, sim. não é? Mas muitas vezes a pessoa, eu acho, quer dizer, não se calhar sou eu que sou defeituoso, mas acho que a pessoa muitas vezes faz isso, não é? Inventa uma desculpa qualquer, que às vezes é mesmo uma mentira, não é? Não, temos que ir embora porque... Sim, não é? Sim, às vezes, não é? Dá-se mesmo uma desculpa. E tem outro problema, não é? Que é, também não estás a passar o tal exemplo que é tão importante, que é, tu esperas que aquilo que o teu filho ou a tua filha te está a dizer seja aquilo que realmente ela está a sentir. Mas tu és o primeiro a não dizer aquilo que tu estás a sentir. Isto vai criar problemas, não é? Exato, sim. Não só na comunicação entre os dois, mas também mais tarde nela, na comunicação com quem ela se dê. Sim, é isso. Portanto, isto é o comum dos adultos, não é? Sim. Quase todos nós temos problemas comunicacionais até nas nossas relações por isto. Porque, na verdade, comunicamos muito pouco sobre aquilo que estamos a sentir e a pensar, não é? Quase o que é que vai aqui dentro, não é? E estamos constantemente a atribuir ao outro uma coisa que é nossa. Agora, isto é muito complexo, por várias razões. Uma delas é porque a maior parte de nós, não vou dizer todos, mas a grande maioria, não tivemos treino absolutamente nenhum em termos de educação emocional. Portanto, estas coisas de falarmos sobre as nossas emoções, de percebermos onde é que elas acontecem, de percebermos que elas são normais, de percebermos que não há emoções que são negativas e outras positivas, mas que são todas naturais de existirem e todas servem para alguma coisa, que são protetoras. Nunca ninguém nos ensinou isso, em nenhum momento da nossa vida, mas ainda por cima não nos ensinou quando mais devia ter sido ensinado, que era quando nós éramos filhos pequenos, não é? E isso faz com que para nós isto também não seja muito automático, não é? Sim. E isto faz com que para nós também seja um terreno esquisito, que até achamos que isso nos atrapalha. E achamos mais coisas, temos mais mitos, achamos que se eu mostrar as minhas emoções à minha criança, ao meu filho, estou a perder a autoridade, no fundo. Algumas pessoas acham que estão a perder a autoridade, outras acham que é demais para a criança, portanto a criança não tem, o bom pai não põe a criança a ver que eu choro, ou que eu também fico preocupada, ou que eu também tenho medo, não é? Portanto nós temos estes mitos e temos estes preconceitos, porque são pré-conceitos, foi alguém que nos disse, interiorizados, e isso perpetua-se cada vez mais, não é? Sim, portanto... Sim. Não, eu digo, quer dizer, neste caso concreto, quer dizer, quando eu ouvi falar disso, quer dizer, a primeira reação instintiva é pensar, não vou dizer isso, quer dizer, porque eu perco a autoridade no sentido, quer dizer, eu sou o guia para ela, não é? Lá está, e em vez de lhe dar uma explicação... Há uma conotação quase de vulnerabilidade nisso, não é? Se eu assumir aquilo que isso me está a fazer sentido, isso põe-me vulnerável, sim. Isso põe-me frágil, isso põe-me no sítio da pessoa... Mas isso é um mito, isso é completamente errado, porque não há como não sentir, e tem vantagens, porque vamos aumentar imenso a consciência emocional de cada um, o reconhecimento de que o outro também sente. Sim, exato. E isso potencia imenso a comunicação, não é? Isso provavelmente, se me disseres assim uma área que eu acho que iria ajudar imenso, olha, a gerir as alimentações, as idas para a cama, provavelmente era a consciência emocional do próprio e consequentemente do outro. Portanto, sim. Se as famílias falarem mais... Eu às vezes até digo isto, e hoje estava numa sessão com colegas a falarmos de um caso clínico, a ajudar, e estava a falar disto, que era um menino que tinha muitos medos, não é? E a pessoa vem e quer, os pais naturalmente fazem o papel de pais, querem que a gente resolva, não é? Que a gente se trate dos medos. Mas quando vamos ver isto, geralmente, quando há muitos medos, é comum haver pouca linguagem emocional e pouco exemplo emocional. Portanto, não há muito trabalho nesta coisa de falarmos sobre as emoções. Não há muito espaço para as emoções. Isto então num rapaz pior, porque os rapazes, não é? Lá estamos numa cultura que tipicamente ainda põe o rapaz como não chora, não é sensível, não é? E portanto isto não é muito trabalhado também no rapaz. Então o que eu estava também a explicar é, às vezes nós não vamos logo trabalhar os medos, nós vamos pôr as famílias a ser emocionais. E o que é isto de ser emocional? Vamos falar de emoções, todos os dias vamos pôr os adultos a mostrar aos filhos que também têm emoções, não é? Também ficam tristes com coisas, também se zangam, também frustram,
vamos pôr os filhos a conseguir também falar disto e vamos pôr depois as famílias a perceber, não só os adultos, mas também as crianças, que é natural sentir. Depois eu posso tentar escolher o que é que faço com aquilo que sinto. E, portanto, sem dúvida que sermos mais capazes de dizer o que é que estamos a sentir é fundamental e vais ver que melhora imenso o diálogo. Agora, isso daria leituras adicionais. Podes recomendar vários. Educação sobre isso e tudo mais, porque não é realmente fácil, nem é uma coisa intuitiva para todos nós, não é? Falarmos sobre as emoções, mas todos os dias perguntarmos, por exemplo, substituir como é que foi o teu dia por como é que te sentes ou o que é que sentiste hoje, e em vez de eu dizer assim, bem, o meu dia foi mesmo chato, dizer assim, hoje fiquei mesmo aborrecida com uma coisa que me aconteceu, ou hoje zanguei-me com não sei quem, ou se eu começar a ter linguagem e vocabulário emocional possível... É isso, pois, exatamente, eu acho que isso é interessante, não é? Que tu dares essa espécie de literacia emocional, não é? Educação emocional, como tu chamaste, não é? Vai desenvolvendo nos miúdos, e se calhar em nós próprios também, não é? Essa capacidade de traduzir emoções em palavras, que é sempre difícil, não é? E lhes dar essa linguagem, e quer dizer, eu acho que o receio que a pessoa tem é esse, quer dizer, de perder como se isso fosse abdicado do nosso papel estruturador, não é? Pelo menos é a maneira como eu olho para essa recomendação, não é como de repente tornar tudo esse vai e vem de emoções. Quer dizer, claro que o fundamental é nós termos esse papel, mas às vezes comunicarmos nessa base em vez de comunicarmos na base da ordem, não é? Da ordem, de dar instruções, sim, mesmo que ordem, até sejam mais ordem, flexíveis, não é? Mesmo que sejam instruções e regras mais flexíveis, comunicarmos nessa base, não é? Eu sei como é que as coisas funcionam, posso adaptar ligeiramente às tuas preferências hoje, mas quer dizer, isto é a noção. Se também usares essa transmissão, eu acho que é interessante. Havia outro exemplo do outro autor que tu recomendaste, que era o Álvaro Bilbao, que ele dizia de pedir desculpa aos miúdos. Se fizeste uma coisa errada, pede desculpa aos miúdos. Lá está, é outro exemplo, não é? A pessoa parece que está a perder a autoridade. Mas ele dizia uma coisa interessante, que isso, primeiro dá-lhes esse desenvolvimento dessa inteligência emocional e depois também lhes mostra que não há problema em falhar. Ou seja, quer dizer, se falhares, pedes desculpa, não é? Não, se a culpa foi minha, eu peço desculpa. Sim. A palavra diz isso mesmo, Sim. não é? Depois é sempre interessante essa coisa de perder a autoridade, que eu tenho pensado muito sobre isso, porque aparecem realmente muitos casos com este medo, e aqui não só em termos de pais, não é? Também às vezes os professores têm esse medo. O que é isso de perder a autoridade? Isso tem-me feito pensar muito, e de facto às vezes é importante explicar isto aos pais e esmiuçar até isto, que é o que é que isso significa exatamente, o que é o real medo. E às vezes fico sem saber o que é o real medo, não é? Se eu perder a autoridade, isso significa o quê? Eu acho que parte do medo é isso, é deixar de ser um referencial. Quer dizer, nós somos a segurança dos miúdos, não é? Quer dizer, protegemos-los e guiamos-los de certa forma, quer dizer, somos a ponte deles com o mundo futuro, não é? E portanto eu percebo isso e acho que não é completamente infundado, quer dizer, se a pessoa de repente passasse a assumir um estilo de relação com os miúdos que era só essa via emocional, é óbvio que isso também era disfuncional da sua forma, não é? Agora, eu acho que é exagerado, não é? É exagerado porque, na verdade... Mas parece ir muito mais além da segurança, parece que pode ter a ver com o ego também, de certa forma. De respeito. Ou esses papéis sociais, não é? Da pessoa achar que... Sim, sabes o que é que me parece, na verdade, e tenho lido um bocadinho sobre isto e pensado, que é isto nos tornarmos adultos. Não é? Porque ninguém te disse, não é? De um dia para o outro tu tornas-te adulto e magicamente, os miúdos também acham isto, não é? Que magicamente, muitas vezes acham que os pais sempre foram adultos, não é? Exato. Não é? Os adultos sempre foram adultos. Eu acho que no início acham isso, claramente, não é? Não é? No início acham isso, nós sempre fomos como fomos, sempre fomos pais, não é? Sempre fomos adultos. E nós próprios não sabemos bem quando é que isto aconteceu, não é? Quando é que nos tornámos adultos e, portanto, vestimos nada. Tu estás com uma camisa hoje, não tem nada a ver com a camisa especificamente, mas é isto, não é? Passamos a vestir a camisa, a pôr a gravata, em vez de usarmos ténis, passamos a usar... Começamos a falar de outra forma. E, na verdade, lá dentro, continuamos todos a ser um bocado crianças. Sim. Até emocionalmente falando. E eu acho que às vezes é isto que me parece aparecer, que é a forma que eu tenho, que alguém me ensinou que é ser adulto, é ter controlo. Porque era isso que nós víamos, se calhar, também nos outros modelos, que é ter controle. É o arquétipo, não é? Quer dizer, sim. É ser muito racional, não é? Esta coisa de ser racional. As emoções atrapalhavam, não é? Portanto, ninguém nos ensinou, e eu tenho muita fé nestas novas gerações e em tudo o que está a acontecer até nestes movimentos mais de educação emocional, que é alguém ensinar, não é? E começarmos a ensinar que ser adulto é que é realmente isto, é ter uma capacidade de consciência emocional e da capacidade de aceitar aquilo que é meu e expor aquilo que é meu. E é isso que estavas a dizer, é ser capaz de dar o exemplo, é ser maduro, é também chegar ao pé de uma criança ou de quem quer que seja e dizer, olha, desculpa, foi errado, vamos começar de novo. Não é? E se for preciso fazer isso 3 vezes ao dia, fazemos isso 3 vezes ao dia. E na verdade eu acho que é um bocado isto, é cada um, pai e mãe, pensar porque é que eu me tornei adulto e o que é que faz de mim um adulto. E se tentar encontrar dentro de si o que é realmente um adulto, se calhar fica
mais livre destas coisas todas que alguém nos disse que era ser adulto. E, portanto, a perda de controle se calhar não é, ou a perda de ser autoritário deixa de ser um problema. Sim. E eu acho que isso, enfim, pegando num comentário que fizeste há bocadinho, eu acho que isso é mais comum nos homens do que nas mulheres, seja por razões biológicas e de certeza culturais, não é? Porque eu acho que há muitos homens que têm essa dificuldade de fazer essa ligação emocional com as crianças, não é? Tu usas outro tipo de linguagem, que é essa linguagem das regras e também da brincadeira, não sei o quê, mas o terreno emocional... Quer dizer, eu digo isto falando de mim próprio em certo sentido, quer dizer, ou seja, é um processo que eu também tenho feito porque depois quando tu começas a explorar isso, crias uma ligação completamente diferente, não é? Ou seja, se não fizeres isso, estás a também criar uma ligação com a criança muito mais... incompleta, não é? Porque essa é a linguagem deles, não é? Quer dizer, e também pode ser a tua, todos temos emoções, não é? Tu não estás a usar essa via, então se estiveres só a comunicar com a criança na base das regras, não é? Do racional e mesmo da brincadeira, porque a brincadeira também é outro terreno, é um terreno interessante, é um terreno ótimo, mas também não é o terreno das emoções, não é? É diferente, não é? Sim, o que estás a dizer é que... Estás a criar uma ligação mais superficial, no fundo, não é? Quer dizer... Sim. Ou seja, o que estás a dizer também é que a ligação se cria na verdade, não é? E de repente... A brincadeira pode ter muita verdade, claro, mas parece que esse brincar, não é? De eu sou a pessoa que vou ali brincar um bocadinho e sou a pessoa que dou as regras. Parece que ficou ali um vazio. Falta a verdade emocional, que é efetivamente quem é que é esta pessoa que é o meu pai, não é? O que é que eu sei sobre o meu pai? Quem é que ele é? O que é que o faz triste? E ter esse papel nos pais, seja homens ou não, mas no homem é mais importante, é realmente cria uma verdade emocional maior. Porque depois, desculpa, quando fazes isso também convidas os miúdos a dizerem do lado deles o que é que lá está, quer dizer, no fundo crias uma ponte, não é? Agora, pronto, isto demora muito tempo a mudar, não é? Porque isto vem de algum sítio, mas isto também leva para um sítio que vai muito antes, não é? Dos miúdos terem linguagem, antes de se brincar, propriamente dito, que é logo ao início de tudo, não é? Que é também ao início, por várias razões, e muitas delas até são biológicas, não é? Sei lá, o facto de ser a mulher a amamentar, não é? Faz com que também seja difícil para o pai homem, neste caso, vincular com a criança, não é? Muito mais e difícil, ter uma linguagem afetiva com a criança. E, portanto, isso está a ser cada vez mais trabalhado e mais possível, não é? E, portanto, os homens já ficam, neste caso, homens pais, não é? Ficam mais tempo com as crianças e fazem pele com pele com a criança e fazem aqueles cuidados todos, mas estarmos todos mais conscientes disto faz com que tenhamos, se calhar, estes papéis menos extremados e menos normativos, não é? E possamos ter espaço para isto, portanto, a linguagem emocional a acontecer. E só acrescentar aqui mais uma coisa, que é, também nós precisamos trabalhar, sim, a nossa consciência emocional, dizer o que é que me faz triste, o que é que me faz zangado, o que é que em determinado momento no meu filho me entristece ou me irrita e tudo mais, e trabalhar essa parte, ou na minha vida, mas depois também sermos capazes, não é, de trabalhar a nossa parte do lidar com as emoções, porque isso sim... Desculpa, com as deles ou com as nossas? Com as deles e com as nossas, mas antes das deles com as nossas, porque isso sim parte do adulto. Ou seja, eu posso não ser responsável por aquilo, e não sou, por aquilo que eu sinto, não é? Uma emoção aparece-me aqui automaticamente. Claro, mas é responsável pela maneira como eu sou responsável por aquilo que... E isso nem sempre é fácil, porque mais uma vez nós temos as nossas experiências de vida, o nosso ambiente, as nossas experiências, e há coisas de facto que são difíceis de regular e de saber lidar. Mas isso é fundamental eu aprender, porque isso eles não sabem fazer à partida. O cérebro deles não lhes permite serem bons a lidar com as emoções. Portanto, elas ativam-se lá dentro, não é? E depois eles... Quando são muito expansivos, por exemplo, em termos comportamentais, fazem uma grande birra. Uma grande birra não é mais do que uma incapacidade de ter estratégias alternativas para lidar com aquilo que é emocionalmente intenso dentro de mim. Não é? E, portanto, ainda bem que tocaste nisso, que era um tema que eu te queria perguntar. Pode ser, não é? Sim. Mas à partida... Porque as birras são, para mim, se calhar a maior dificuldade daquilo que eu falava, assim, se calhar há uma hora, não é? Que é um bocado o meta-problema que nós estamos a lidar de tu queres tirar o máximo partido do que os miúdos já são, mas dando o teu complemento, muitas vezes impondo regras, naquilo que ainda não está lá. E as birras são aquela situação em que o miúdo parece, quer dizer, completamente fora de si, não é? Na prática. E, portanto, parece, aquela questão do chamar à razão, parece completamente impossível quando o miúdo está a ter uma birra, não é? E eu tenho muito essa dúvida, também porque elas lá estão nessa fase, que pelo que sei ainda vai durar algum tempo. Esse teu riso foi... Tenho muita dificuldade em saber exatamente como lidar, não é? Porque é uma altura em que isto que nós estamos a dizer é quase impossível, porque tu quase não consegues comunicar. Quer dizer, o máximo que tu consegues é extrair um balbuciar de uma palavra qualquer, não é? E portanto, aí, o que é que tu fazes? Quer dizer, deixas o miúdo lá ao fundo a ver se lhe passa a birra, que às vezes também não dá para fazer porque ele está a agarrar a ti. Quer dizer, é uma situação... A vantagem é que a birra passa. Mas eu nunca sei, tenho essa grande dúvida, como é que eu devo lidar com ela de modo a que
a que ela não tenha nenhum impacto negativo e até tenha eventualmente algo positivo. Quer dizer, que os miúdos vão sempre ter birras, mas que aquilo gerir da melhor forma, no fundo. Uhum. O que é que tu sentes numa birra? É impossível, sinto sobretudo que é impossível comunicar. Não é? Ou seja, não dá para comunicar, quer dizer, tu não... Então, isso é bom. Não, sentes um extremar de emoções, não é? Isso é bom, não é bom, impossível comunicar, não te estou a invalidar, desculpa. Mas isso é um bom sinal. É porque efetivamente durante a birra não é muito possível comunicar. Quando eu estou extremamente zangada contigo, e nós somos os dois adultos, eu não quero comunicar contigo. Eu nem sequer te quero ouvir. Eu nem sequer te quero ver à frente. Não, mas é que isso é a diferença nas crianças, não é? Que eles agarram-se a ti, não é? Ok, então nem sempre as crianças com birra se agarram. No teu caso é razão, tens razão. Bom, mas quando não é mais fácil. Querem, não é? Pronto. Sim, quando não se agarra, aí é mais fácil, não é? Deixas a coisa passar. Agora, quando é uma birra de... Tu tens de sair de casa, por exemplo, e fica com a avó, por exemplo, está a fazer uma birra desse género, aí é uma situação um bocado complicada. Mas uma birra de não querer que vás embora. Sim, tipo, que normalmente não é só disso, não é? Normalmente tem outra causa qualquer. Normalmente, quer dizer, por exemplo, no meu caso, muitas vezes é quando há uma cesta tardia, não é? Porque ela está a mais velha está nessa fase de deixar de dormir cestas, depois acorda e quando acorda sempre com uma suscetibilidade grande de várias coisas, não é? Sim. Pode ser esta ou outra coisa qualquer. E enfim, é complicado. A grande vantagem das birras é que passam, não é? Não só passam com a idade, como passar 10 minutos. Sabes já deixaram. A grande vantagem de emoções é que passam. Sim. E aqui é um bocado a mesma coisa. Sim. Sim, já disseste isso várias vezes, que a grande vantagem é que passa, não é? Mas desculpa, mas agora tocaste num ponto certo, disseste. A grande vantagem das emoções é que passam, não é? Mas o que nós estabelecemos há um bocadinho é que, em vez de as deixar passar sem ter efeito nenhum, é bom usá-las para criar. Sim. Nas birras isso parece ser impossível. Não é? No momento da birra, No momento da birra, exatamente. No momento de uma discussão forte entre dois adultos, eu acho que é mesmo importante às vezes fazermos, esse não é pôr os miúdos sim. como adultos de todo, porque eles não são adultos, portanto não é suposto que eles consigam fazer coisas de adultos, sim. mas... Assim, em termos abstratos, às vezes é bom fazermos esta ponte para nós, que é como é que é para mim, antes de fazer o exercício. Então no auge de uma discussão muito forte entre duas pessoas, de um conflito muito forte entre dois adultos, também não há muito espaço para aprender o que quer que seja naquele momento, não é? Se eu te disser assim, olha, muito bem, eu estou a perceber que tu estás extremamente zangado e aos berros e a dizer muitas asneiras, mas aquilo que eu queria mesmo que tu aprendesses com esta experiência é que não, isso não vai ser possível, tu não vais aprender nada e pelo contrário vais ficar ainda mais irritado comigo se eu te tentar educar, não é? No momento em que tu estás só extremamente magoado comigo ou desiludido ou furioso, não é? Ou frustrado. Portanto, naquele momento da birra, eu diria, o que é que tu gostavas que a tua filha fizesse? Ela está aborrecida com qualquer coisa, não é? Sim. Está zangada com qualquer coisa, em princípio. Sim. Vamos partir do princípio que é assim, tu não lhe podes tirar aquilo que ela está a sentir. Isso não é uma possibilidade. Isso foi uma ativação automática e ela zangou-se com alguma coisa. Portanto, não é uma possibilidade que ela não se zangue. O que é que tu gostavas que ela fizesse perante a zanga? Quer dizer, no fundo, gostava que ela se zangasse menos, não é? Portanto, que não chorasse. É isso? Sim, quer dizer, que tivesse uma reação mais... Aquilo é uma reação descompensada, não é? Que faz parte daquele ela estágio de desenvolvimento, muito, não é? Exatamente. Não é? Portanto, tu gostavas que com o tempo ela gradualmente se conseguisse acalmar mais facilmente ou que se queixasse de uma forma menos intensa. Menos exuberante. Menos exuberante, não é? Porquê é que será que nos afeta tanto que elas sejam exuberantes a queixar-se? Eu acho que a resposta é ao contrário, não é? Nós evoluímos, quer dizer, as crianças evoluíram com essa característica porque isso claramente funciona com os pais, não é? É como o choro, não é? Tal e qual. Ou seja, na maior parte das vezes, aquilo é uma situação isolada e que passa. Afeta-nos a nós, de facto, porque é muito intensa naquele momento. E depois há intensidades e intensidades, não é? Não todas as crianças têm a mesma intensidade, mas muitas têm. Mas há uma característica do choro dos bebés, e que depois ainda por cima se forem filhos, os nossos filhos ainda mais, que é só o som mais perturbador do mundo, já foi testado. Sim. Inclusive a pessoas que não têm filhos. Sim. Portanto, não são pais daqueles bebés, não é? E, portanto, é isso, é suposto ser, não é? Portanto, aquilo perturba-te. Provavelmente se ela te está a agarrar naquele momento, o que é que achas que ela precisa? Se ela te está a agarrar, o que é que achas que uma pessoa que está a agarrar precisa? Ora aí está, pois, eu acho que ela precisa que eu a agarre, mas depois fico... Mas não tenho a certeza, na verdade, porque ao mesmo tempo, ao fazeres isso, estás a validar, quer dizer, estás a... De um ponto de vista muito comportamentalista, não é? Mas estás a... Pois, é muito comportamentalista. É verdade, mas estás, não é? Ou podes estar, vá. Sim, mas na verdade... A incentivar aquele comportamento no futuro, não é? Porque ela sabe que se chora e se te agarrar a ti aos berros, tu vais agarrar nela. Por outro lado, se não agarras nela, não estás a deixá-la desamparada, não é? Portanto, na verdade, no fundo, a minha grande dúvida é essa, não é? Não sei o que será que ela já se consegue acalmar desamparada? Pois. E possivelmente há uma expectativa nossa que... com 2 anos ainda é suposto que não, mas se calhar aos 4 eu já esperava que. Isto é uma coisa que aparece. Sim. E se calhar não. Ou seja, se calhar ela em determinados momentos, especialmente quando anda a deixar cesta, chamamos já a atenção, que é sono, é
um gatilho gigante, não é? Claro, Para a claro. desregulação Sim, emocional. completamente, sim. Fez uma cesta tardia, possivelmente não Acordou antecipadamente da cesta. acordou antecipadamente, portanto, de repente, ali o sistema cerebral dela está todo trocado e está Sim. realmente desregulado. E como tal, aquilo que pode ser iminente naquele momento é, efetivamente, acalmar e acalmá-la como for possível acalmar. Isto não engloba, obviamente, dar-lhe o mundo inteiro ou dar-lhe aquilo que lhe faz mal. Mas, se calhar, o que eu preciso é, ela não consegue sozinha acalmá-la, eu tenho de fazer isso por ela. Como é que eu a acalmo? Se no caso dela for segurá-la, não é? E dizer, está aqui, já passou. O que não invalida que depois eu faça o trabalho preventivo, que é, como é que eu posso dar estratégias aos meus filhos para eles se acalmarem e treinarem mais vezes? Por exemplo, respira fundo, instalar o respirar fundo, estás a ver? E que não vais fazer durante a birra, vais treinar fora da birra, Certo, não é? sim. Ou em birras mais curtas, ou em birras menos leves, intensas, certo. não é? Respira fundo, combinar com ela como é que de próximas vezes podem fazer, o que é que ela precisa, já lhe perguntaste o que é que ela precisa nesses momentos? Eles muitas vezes não sabem identificar. Eu pergunto sim, mas não... Não é? Mas fora do momento podemos grande identificar. E o que é Sim. que não precisa? O que é que faz pior? Eles às vezes são muito capazes de dizer assim, quando tu me deixas sozinho. Eles muitas vezes dizem isso, não é? Portanto, tu não estás propriamente a fortalecer o comportamento dela fazer birras. Tu estás sim a dizer, eu estou aqui e quero que tu te acalmes. Eu acho é que nós confundimos a ideia de que o facto de eu estar a acalmar o comportamento, estou a reforçar o comportamento. Não, eu estou a acalmar a minha filha porque ela não o sabe fazer sozinha. Isso não vai acontecer para sempre. Agora, se tu me disser assim, pois, mas ela usa esse mecanismo para tudo e mais. Pronto, aqui eu não queria que fosse a tua filha, não é? Mas é uma Sim, criança sim, que mas usa não. a birra para tudo e mais alguma coisa. Imagina, vamos ao supermercado e ela quer aquele chupa-chupa e começa e atira-se para o chão. E nós acabamos por dar o chupa-chupa. Ela vai a casa de uns amigos, quer trazer um brinquedo e também faz a birra. Se calhar aí temos outro problema, não é? Que é, estamos a reforçar esse mecanismo. Outra coisa é, ela fez uma birra, se calhar não é o melhor nome. Acho que não é o melhor nome quando uma criança acordou desregulada, não é? Se calhar não é uma birra, se calhar é uma reação à desregulação dela. É uma, Sim, é isso. Ao Sim. mau humor do sono, vá, queres-lhe Sim, chamar é assim. isso. Sim, é uma coisa... Portanto, o que ela precisa nesse momento, se calhar, é alguém que lhe dê o que ela não está a conseguir no cérebro, que é acalmá-la Sim, e deixar passar. e deixar passar. Sim. O grande problema é que nós temos dificuldade em deixar passar. Exato. E depois, durante o deixar passar, fazemos assim. Pronto, já passou. Olha, já te avisei que já passou. Não, olha, vem cá outra vez. Pronto, agora já estamos sempre a oscilar. Sim. Se tu Era aquilo que estavas a reparares. falar há bocado, não é? Porque é desconfortável, não é? Ter um miúdo a chorar ao pé de ti sem muito- poderes fazer nada, não é? É muito desconfortável. Impotente E naquele momento parece que não vai passar. Mas Sim. como tu estavas a dizer e bem, é lembrar-te disso. Temos que nos lembrar todos. Vai passar, vai passar. Claro que isto na teoria é tudo muito mais fácil. Porque Sim, quando sim. estamos na prática temos de treinar muitas vezes. Não Sim. digo que não. Claro. Mas essencialmente não os deixar sozinhos é bastante importante. Sim. E isto é outra dúvida clássica que está relacionado com esta. Acho que não falámos disto há bocadinho. Que é, quando os miúdos se portam mal, e aqui vamos, por exemplo, dar um exemplo óbvio, para não usar exemplos numa zona mais cinzenta, se há um miúdo que bate no outro, ou um miúdo que bate no irmão, por exemplo. Tem um comportamento errado, sim. Como é que tu lidas com isso? Quer dizer, é possível lidar com isso só pela positiva? O que é pela Sem- positiva? sem castigar, não é? Sem castigar, não é? Querias ir aos castigos, se calhar. É não isso, exato. No Querias fundo é ir aí que aos eu estou a ir. castigos. Olha, o que é que a investigação diz-nos, não é? Aqui não sou eu a dizer, nem tu, mas a ciência mostra-nos que a punição tem perna curta, não é? No sentido de que funciona se calhar no imediato, mas a longo prazo deixa de ser eficaz e não ensina aquilo que realmente queremos ensinar. É verdade, com o comportamento. Portanto, quem nos está a ouvir e diz, para, que eu ponho-lhe um castigo e ele parou. Mas a verdade é que depois vem-me procurar. Portanto, se me vêm procurar é porque aquilo não funcionou. Não é? E é muitas vezes o que eu digo aos pais, que é, continuam a insistir nos castigos, mas vieram procurar. Então é porque aquela estratégia não está a resultar, porque se resultasse, tinha continuamente resultado. Então, o castigo talvez não seja uma coisa importante naquele momento, especialmente se estiver deslocado ou se estiver completamente desassociado do comportamento errado. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina, bateu num amigo, então vai ficar 3 semanas sem telemóvel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e provavelmente perde eficácia, não ensina nada. Então, possivelmente se está a bater, está a pôr uma pessoa em perigo, eu tenho que parar com esse comportamento Naquele momento, imediatamente, naquele momento. E depois, mais uma vez, depende qual for o meu objetivo de educação, não é? Se o meu objetivo é mostrar que eu é que mando, realmente posso pôr de castigo, e no fim da linha, não é? Há pessoas que usam medidas mais autoritárias, não é? Para fazer. No entanto, isso é um objetivo apenas para mostrar o quê? Não é para ensinar nada, é só para mostrar que eu é que mando e que tu não podes fazer isto. Mas eu não explico porque é que tu não podes fazer isto. Claro. Não é? Portanto, Mas o que muitas pessoas sentem, imagino eu, é que sentem que não conseguem explicar, não é? Há pessoas mais
Depende da idade. Mais preguiçosas do que outras, não é? Mas o que quem bate ou quem castiga dirá é que há um lado que é porque pode ser do imediato, não é? Quer dizer, tu, se tiveres mesmo que parar um comportamento, tens que adotar, quer dizer, no mínimo seguras na criança, quer dizer, mas esse é aquele momento, aquilo que tu dizes é a fase 1, não é? Mas depois na fase 2... Fase 1 é, eu tenho de tirar a criança se for necessário, se ela não parar ao meu dizer... Não faças isso, não é? Se ela não parar, eu tenho que ir lá tirar, claro, porque eu tenho de pôr o outro em segurança, não é? Mas essa é a fase 1. Depois a fase 2, que era o que estavas a falar agora, e que no fundo é mais importante, é como assegurar que aquilo não se repete, não é? E eu acho que muita gente... Estou aqui a fazer um bocado de advogado do diabo, não é? Mas sim. O que eu acho que muita gente sente é que sem o castigo não vai lá, não é? Porque não é... Mas vai com o castigo, essa é a minha dúvida. Pois... Tu conheces muita gente que deixou de bater... Sim. Eu acho que foi até, castigada? Eu acho que até pode ir, mas isso não significa que não tenha outros efeitos negativos, não é? Ou o que é que aprendeu com isso, não é? Sim. Porque aquilo que eu quero realmente ensinar, ou que eu imagino que as pessoas queiram ensinar, é nós não nos relacionamos a bater. É isso que eu quero ensinar, não é? Se tu queres alguma coisa, não é a bater que vais consegui-lo, ou eu não quero, ou pelo menos não é desejável que seja. Sim. E portanto eu explico isto. Se calhar aquilo que eu explico aos 2 anos é diferente daquilo que eu explico aos 4, daquilo que eu explico aos 6. Eu quando chego à escola da minha filha são só crianças até aos 3 anos, na sala dela, mas eu vejo as educadoras a explicar até à minha filha, que é muito pequenina, que não bate. E ela entende que não se bate. Não quer dizer que ela já tenha a capacidade de não repetir. Sim. Mas ela consegue entender quando lhe dizem, e não lhe batem, nem a põem de castigo. Dizem, isso não se faz ao amigo. Uma festinha ao amigo, dá abraço. E ela percebe isto. E ela vê os mais velhos a fazer isto. E vai, em última instância, vemos a nós a fazer isto, não é? Portanto, quando uma filha ou quando uma criança nos bate, também nós podemos dizer-lhes, não é? Mudamos a expressão, não temos de ser extremamente agressivos para também não gerar agressividade, mas podemos dizer que é errado, que não gostamos e que não se faz. Claro. Praticar isso na nossa casa. Sim. E, em linhas mais gerais, que eu acho que é de facto, se calhar se houver um segredo, eu acho que é este, não é segredo nenhum, que é falar sobre as coisas. Ou seja, se houver conversas em casa sobre os temas que vão muito além de sermos bombeiros, não é? Sobre boas práticas, bons valores, o que é certo, o que é errado, porque é bom bater, porque é que queres bater. Porque é que queres bater? No fim da linha pode-se perguntar a uma criança. Exato. Sim, Isso é bom, aliás, sim. deve, em consultório nós perguntamos, não é? Porque aquilo tem uma função. Sim. O que é que aquela criança precisa? E se calhar aquilo está a ter... Até as estratégias adaptativas têm uma função, não é? Sim. Podem não estar a ser adaptativas, mas elas são estratégias para lidar. Sim, pode haver outras maneiras de lidar com aquela necessidade. E pode haver outras maneiras de lidar, não é? E, portanto, às vezes, ao punir só, estou-me a esquecer novamente da mesma coisa, que é qual é a necessidade que está na base. Porque se calhar eu tenho uma criança que está a bater e que está a querer comunicar qualquer coisa. E que se calhar até precisa de se defender em algum contexto. E só o facto de eu punir e me esquecer e de puxá-la à parte e dizer-lhe... Ou em casa depois dizer, olha, reparei que ou a educadora tem-me dito, ou a professora tem-me dito que tens batido. O que é que se anda a passar, não é? Pois ajustando, claro. E muitas vezes eu acho que falta esta parte. Nós ficamos tão assombrados e tão assustados com, mais uma vez, o que é que isto diz sobre nós, não é? Estou a perder o controle. O que é que os outros vão dizer? Em situações sociais, não é? Situações sociais muito piores. Ou então, quando na escola, não é? Nos é dito... que o nosso filho anda a bater nos outros. Sim, quer dizer, isto é uma coisa, claro que ninguém quer, e ainda bem que não queremos. Sim. A questão é que depois disto já temos a ideia de, há o grupo de pais, nada contra os grupos de pais, não é isso, mas depois vem o grupo de pais que já fala entre si sobre isto, e depois às tantas já há um rótulo porque o não sei quantos andava, e de repente isto é da Assembleia Geral. Claro que isto põe uma pressão imensa, não é, na resolução de um pai que só quer fazer o bem e quer tentar chegar a bom porto, mas tratar disto da forma como tem de ser tratado, que é, pode ser um caso só isolado, mas precisa de perceber o que é que está a acontecer. E de repente a pressão social, o ser bom, lá está o ser bom pai, não é? O bom pai não tem um filho que bate nos outros. Surpreendam-se porque tem. Sim, aliás, bater pode ser um ensaio para muitas coisas que só precisam de ser substituídas por outras, não é? Às vezes os miúdos estão a comunicar coisas muito importantes quando batem. E ainda bem que alguns bateram, porque os que não bateram às vezes internalizaram tanta coisa e não disseram algumas coisas que precisavam de dizer. Sim. O que estavas a dizer estava a lembrar de uma coisa que não está estritamente relacionada com isto, mas nós não chegámos a falar há bocado, porque tu estavas agora a falar do miúdo bater e dos outros pais, quer dizer, no fundo a educação tem um lado de... Quer dizer, tem vários lados na verdade, quer dizer, tem o lado de darmos à criança ferramentas para ela ser o máximo possível, tem um lado dela ser de certa forma aquilo que nós queremos, quer dizer, não é uma coisa ultra prescritiva, nós não temos filhos por acaso, e depois tem um lado social, não é? E eu acho que, por exemplo, esse lado social é muito mais vincado nas culturas latinas como a nossa do que, por exemplo, em países nórdicos ou do centro da Europa, não é? Em que os miúdos são muito mais...
a autonomia dos miúdos, quer dizer, a individualidade deles é muito maior, não é? E eu digo isto que dito assim parece que é só uma coisa boa, não, mas há várias coisas dessas com as quais nós tendemos a discordar, não é? Porque os miúdos, o caso clássico é os miúdos escolherem a roupa, por exemplo, quer dizer, nós aqui queremos que os miúdos se vistam de determinada forma, quer dizer, não vão escolher a roupa agora sair com qualquer coisa, não é? Há países onde os miúdos saem vestidos com o que lhes apetece, não é? Quer dizer, desde que não vão apanhar frio, não é? Sim, e também é mais uma vez questionarmos que é porque é que isto me incomoda tanto, lembras-te? A questão da sopa é a mesma coisa, mas porque é que isto me incomoda tanto, não é? E se eles saírem com qualquer roupa, não é? Porque é que isso me incomoda tanto? E muitas vezes aparece para todos, não vamos dizer que não, para mim também aparece, que é a questão social, não é? O que é que vão pensar de mim? Claro, sim. Todos nós temos essa parte a funcionar e às vezes ela gera-nos demasiado nas nossas decisões enquanto pais, não é? Estamos a pensar o que é que nós achamos bem, mas o que é que o nosso marido ou mulher, não é? O pai ou a mãe da criança acha, o que é que a avó, o avô, a professora... É muita gente, não é? Isto não pode haver consenso em tantas cabeças dentro de uma só que é a minha que decide enquanto mãe. Mas claro que entram, não é? E é um exercício terrível e muito difícil, não é? Dos pais poderem fazer este exercício de não, mas aqui em casa, aqui sim, ou aqui dentro do meu cérebro sou eu que comando, não é? Aqui, no fim, porque ninguém tem de educar igual e porque várias coisas podem estar certas ao mesmo tempo, várias formas podem estar certas. E aquilo que é bom para uma família é certamente diferente para outra. E de repente tu tens pais hiper mega competentes, esta é a verdade, competentes no bom sentido, mas que estão assoberbados, esta geração, muitas vezes a nossa geração de pais, ficou assoberbada com o ser especialista, não é? Ser especialista em tudo. Tenho que ser especialista na minha carreira, agora imagina quando isto acumula ser psicóloga infantil e mãe. Cria-se muitas horas de terapia pessoal. Estou a brincar, mas é um bocadinho isto, não é? Estou a brincar sem estar. Claro. E isto acontece a muita gente que felizmente procura ajuda. Eu imagino que muitas outras não procurem, mas esta geração tem também este problema que às vezes só dificulta. E às vezes eu costumo dizer aos pais que tem a resposta dentro de si. Sabe exatamente o que é que precisa, não é? E é giro porque aqui na conversa contigo eu acho que já houve exemplos que tu deste com a tua filha e tu próprio e tu sabias o que é que ela precisava. Sim, claro, exato. Sim. Porque às vezes basta pensar sobre o assunto, não é? Sim, e isso era outra coisa que eu queria deixar e que cada vez mais vejo. Nós temos de ter tempo para pensar no nosso exercício. De qualquer coisa na vida, na verdade. Sim, mas pensar é mesmo importante e é bom dar um modelo de pensar. E há pouco tempo para pensar. Eles têm pouco tempo para pensar, os miúdos, muitas vezes, porque têm muita coisa formatada naquilo que é o modelo escolar, naquilo que é o modelo extracurricular, naquilo que é até a vida dos pais para os terem, não é? Temos pouco tempo no sentido que trabalhamos muitas horas, temos pouco tempo para ter disponível e, portanto, eles têm pouco tempo para pensar livremente e nós também temos pouco tempo para pensar o que é que andamos a fazer nisto. E isso é importante, parar para pensar. Há vários pais e mães que procuram cada vez mais para isso, para terem um momento para pensarem sobre. E para muitas vezes... Aquela slot na agenda que está para... Sim. E muitas vezes custa, claro, porque pensar, entramos em contacto com fiz de uma forma que não queria, continuo a fazer a persistir no mesmo... Sim, e com a culpa, não é? A maldita culpa, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo é isso que permite encontrar novos resultados e gerar o tal distanciamento que nós também precisamos para perceber, já vi de onde é que isto vem, porque é que isto me está a incomodar tanto... E de repente deixar esse fantasma de lado e dizer aqui sou eu que mando e está tudo bem se eu deixar a minha filha sair de casa com um vestido que toda a gente vai achar estranho, não é? Ou não é? Mas é deliberado, não é? Sim, é um mas é consciente, não é? Sim, consciente. Mas há uma enorme pressão social, não é? Seres bom pai. O que é o bom pai? Olha, para terminar, antes de pedir para recomendar um livro, tenho que fazer a pergunta que toda a gente deve estar a pensar. Acho que um podcast, enfim, uma conversa que se preza hoje em dia sobre parentalidade, não pode deixar de fazer esta pergunta, que é o clássico da tecnologia. Estava a ver. Era estranho, não é? Agora parece mal terminar sem fazer essa pergunta óbvia de qual é o lugar, ou por outra, como lidar com a tecnologia, com os iPads. Sobretudo, acho que quando se fala da tecnologia, estamos sempre a falar daquilo que é diferente face ao que nos lembramos, não é a televisão, porque a televisão já existia, não é? Se calhar se falasse como eu vou ao bisavô, a questão seria a televisão, mas hoje em dia estamos a falar sobretudo de tablets e telemóveis e afins. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião... Qual é o lugar, não é? Terapêutica. Sim, qual é o lugar, sim. Então vou-te perguntar de outra forma para facilitar. O consenso hoje em dia parece ser é horrível. Portanto, não pode estar em lado nenhum, não podem usar. É a tua opinião? Não, e também não é muito importante qual é a minha opinião. Opinião para as pessoas informada, decidirem, claro, não é? opinião. Mas a minha opinião informada, há muitas coisas que estão a ser atualmente estudadas sobre isso.
aquilo que sabemos, ou que se calhar pode ser assim mais útil, já que também deixaste para o final, não é? É um bocadinho ingrato. Mas se calhar queria deixar assim algumas linhas gerais, mais uma vez, seguindo um bocadinho o rumo que acho que é um bocadinho a minha linha e que foi a nossa linha nesta conversa, que é qual é a função. Ou seja, qual é a função deste iPad, qual é a função que ele está a ter nesta criança, mas também nesta família. O que é que eu quero dizer com isto? Se o iPad está a substituir excessivamente papéis, funções, momentos que seriam para a família estar ou que seriam úteis à família estar, ou seriam importantes em determinadas faixas de vida estar, nomeadamente quando se é uma criança muito pequena, por exemplo, função para fazer com que os miúdos comam, entretê-los sempre e sem qualquer outra como possibilidade. Tipo, estar a ver enquanto estão a comer, não é? Quase como aquilo que estava a dizer, que é uma recompensa para, não é? Pois, isso é má ideia, provavelmente. Eu diria que tudo é má ideia porque está a ter uma função que na verdade não está a trazer aquilo que pode ser melhor trazer, não é? Que é, podem gostar de videojogos, podem gostar de ver vídeos, podem gostar de fazer pesquisas, podem gostar de estar, quando são adolescentes, gostam de estar até nas redes sociais, gostam de estar a ver e descobrir música, claro, e está tudo bem nesse sentido. Agora, se estiver a fazer demasiadas funções ou papéis, não é? Que era o adulto que deveria estar a fazer, possivelmente precisamos de rever a coisa. Sim. Mas o nosso desafio é exatamente mas como é que eu quero que seja a saúde da minha família e a saúde do meu filho? E o nível de felicidade e de bem-estar, não é? E pronto, e às vezes isso eu lançaria mais para aí, não é? Quando é que está demasiado presente. E está muitas vezes presente também em nós pais. Pois é isso, no fundo é aquela questão do exemplo que falávamos há bocadinho. E está mesmo, não é? Eu incluo-me nisso e faço um esforço consciente para em casa não o fazer, e quando dei conta é mesmo muito automático, não é? Sim. E depois é aquilo que falamos há bocado, não é? Depois queres que eles façam o que tu não fazes, não é? Sim. Que é um bocado difícil. Agora, em consulta, posso dizer-te que nestes anos, e já são alguns, conta-se pelos dedos as vezes, pelos dedos de uma mão, as vezes em que tive questões de grande seca porque não há iPads aqui, nunca tive isso, e nada contra haver iPads dentro de uma sessão, claro. Pode haver, e já trabalhei ao computador, função, pode ter uma função, não é isso, mas não tenho propriamente alguém a dizer-me, mas não existe aqui um computador, ou não existe aqui... Não, e também não tive nenhum problema com nenhum miúdo em qualquer idade de ver o telemóvel. Pelo contrário, até tenho miúdos que quando estão aqui os pais, são os pais e mães a dizerem: mãe, agora estamos aqui. Liga o telefone está a tocar. E isso é incrível, não é? Porque na verdade eles estão muito mais atentos a isto. Isto não é assim tão normalizado como às vezes parece. Fico até a dizer isso, porque a minha impressão também é essa. Acho que a socialização é... Quer dizer, a nossa vontade de socialização é demasiado forte e a tecnologia é sempre uma espécie de solução de recurso quando não existe lá esse estímulo, não é? É quando não existe o estímulo verdadeiro. Sim. Daí deixar esta questão que é qual é a função que aquilo está a cumprir naquela situação, naquela família. Sim. E efetivamente às vezes é de facto, eu percebo, é rápido, é fácil, dá muito menos trabalho, claro, e consegues ter uma refeição descansado. E a vida não... Quer dizer, que tu dizias no início, quer dizer, ninguém é perfeito, e se estiveres a trabalhar... Pois, às vezes trabalho e o está lá em casa. Dizer, mais uma vez é aquilo que estamos a falar. Ou a televisão, no fundo. Quer dizer, eu por acaso com as minhas filhas tenho tentado fazer, e por acaso com sucesso, fazer uma transição para a televisão e funcionou bem. Mas era aquilo que falámos há bocado, nada garante que continue a funcionar. Claro, mas mais uma vez é aquilo que estava a dizer, que foi no início da conversa, disse isso, não é? Que cada família é uma família. Não te vou dizer que não há famílias com quem eu trabalho que às vezes chegamos à conclusão que, olha, se calhar agora ele precisa estar um bocadinho no iPad, porque de repente a vida... tem circunstâncias complicadas às vezes, e às vezes para não haver, lá está, os tais berros, e a criança precisa estar ali um bocadinho à autogestão, porque a vida real tem às vezes estas coisas. Agora, fazê-lo porque sim, a todo e qualquer momento, se calhar não é exercício muito consciente, e pronto, e terá outros danos. Pensado, sim. Boa. Vamos terminar? Sim. falta livre. Então, o que é que vais recomendar? Olha, eu já sei, estou aqui a fazer aquele número de fingir ignorância. Já referiste, não é? Mas eu vou recomendar um livro que já não é assim tão recente, mas é um livro que... É de quando? Depois estava a pensar aqui na data e não te sei dizer, mas já tem uns... Tenho a impressão que era para aí de 2011, não sei de onde é que tirei este número. Não sei dizer-te, sei que já tem bastante tempo. Pronto, e é um livro que recomendo mesmo muitas vezes até aos pais com quem costumo trabalhar, que é um livro de uma psicoterapeuta que é a Philippa Perry, e que se chama O Livro que Gostaria que os Seus Pais tivessem lido e que os seus filhos também agradecem. Sim, tem um título longo, não é? E na verdade é um livro que é muito pouco comportamental, para saber, portanto não tem as tais receitas assim de
de estratégias ali batidas, tem sim esta perspectiva muito mais de ser um exercício de muito mais autoconsciência e de perceber que nós também temos as nossas experiências de vida que depois nos influenciam na forma como somos pais ou mães. Sim, e da educação emocional, não é? Emocional. Que falávamos há bocadinho. Boa, excelente. Rita, obrigado. Obrigada eu. Foi uma ótima conversa, como eu calculava. Este episódio foi editado por Hugo Oliveira. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Selecione a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade.